Fala galera, está começando mais um episódio do Mais Um Podcast e hoje vamos tratar não só sobre as questões de Petrópolis, mas também vamos falar sobre o futuro dessa cidade, a cidade imperial, a Mônaco de Petrópolis, a Mônaco do Brasil. Eu tenho chamado de Petrópolis de a Mônaco do Brasil, porque acho que tem um clima desse aqui. Você concorda? Concordo. Também acho. Tem um quê de especial aqui, né? E acho que é por isso também que nós estamos hoje com essa pessoa ilustríssima aqui, um cara que vem escrevendo a história aqui nessa cidade e rumando para um caminho grande aqui, né? Porque tem gente que chega, se aproxima da política de uma forma geral, faz o seu trabalho, fica dentro dos bastidores, às vezes, muitas das vezes, né? Mas ele não, ele botou a cara desde o início e comprou a ideia, comprou a briga e tá indo com tudo e agora é candidato a prefeito. Senhoras e senhores, Eduardo Ferreira de Oliveira, casado há 20 anos, pai da Júlia e do Pedro. É isso? Acertei os nomes? É isso. Bom, acertei com a minha colinha, né? Boa. A vereador em atividade ainda, né? Você segue como vereador até dezembro. E candidato a prefeito da cidade de Petrópolis. E que voo, hein? Um voo... Se Deus quiser, um voo para a vitória. Bom demais. Senhoras e senhores, Eduardo do blog. Prazer te receber aqui, Eduardo. Prazer estar aqui. Muito fã, muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo. Estou muito feliz. Que bom, que bom. Eduardo, antes da gente começar, me diga uma coisa. Eu te chamo de Eduardo, de Eduardo do blog, porque de Dudu, de Edu. Como que você é mais chamado assim pela galera? Dudu em Petrópolis é melhor não. Dudu em Petrópolis é melhor não? Melhor não, pode chamar de blog. Blog? Blog, o Eduardo do blog. A galera te chama de blog assim, a galera As pessoas me chamam de blog. Da proximidade do dia a dia. As pessoas me chamam de blog. No dia a dia pegou, né, cara? São 20 anos, então. As pessoas se acostumaram. O blog ficou no nome. Bom demais, bom demais. Que legal. E assim, a gente gosta de começar aqui pelo início. Você vai ver que aqui o negócio é bem solto, assim, bem... A gente vai direto e a gente tá aqui para justamente fazer... Eu quero também abrir um parênteses aqui, o blog. Eu sou muito povo comum, tá? Em relação à política. Que é aquele cara que não entende muito bem as mudanças de partido, por que muda nome, por que se alia aqui e lá. O povo, na maior parte das vezes, o cara não sabe isso. Ele, mas eu vou votar com o cara porque o cara significa ou simboliza. A gente não sabe. A gente vota com quem a gente se identifica com a pessoa. Não sei se você concorda muito com isso. Mas, então, muitas das vezes, pode ser que eu fale uma merda aqui, você me perdoa. Mas a nossa ideia é muito essa mesmo, de uma coisa bem simples. E a gente quer saber quem é você, cara. A gente quer conhecer o Eduardo, quer conhecer a tua essência, de onde você veio, para onde você vai, tuas ideias, tua cabeça, tua mente, teus planos. E diferente do que o mundo já faz já nesse período, né? Que é um período curto, é um tiro rápido e eu imagino que você deve estar, cansadíssimo, né, nessa jornada aí, né? Que está acabando daqui a uma semana. Mas é uma jornada necessária e que a gente aqui vai traduzir de uma outra forma. Né? Em vez da gente focar muito nos planos e naquela coisa mais restrita ali da política, a gente vai pro Eduardo do blog. Não tanto pro blog, mas muito pro Eduardo. Show? Bacana. Vamos lá. E a gente quer começar do começo, igual a gente gosta de brincar aqui do início. Como é que você vê, assim, como é que é o início da tua história aqui em Petrópolis? Você é nascido e criado aqui? Sim, sou petropolitano. Moro até hoje no mesmo lugar. Mesmo? Sério. Mesmo lugar, entre Correias e Nogueira. As pessoas costumam chamar ali de Frias. Frias? Você passa pelo Colégio Padre Correia. Putz, conheço quem conhece muito. Correias, entra na ponte, passa Colégio Padre Correias, segue sentido, que foi onde eu estudei, né, no Colégio Padre Correia, segue sentido Nogueira, exatamente entre as praças de Correias e Nogueira, é a comunidade onde eu vivo. É uma comunidade Isso mesmo. aí. É uma A pessoa comunidade. acha só porque você entra pra política, você mora em condomínio fechado, não. Moro no mesmo Tu lugar, continua lá. na mesma Que casa, maneiro, casa cara. sem quintal, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Minha mãe mora embaixo, eu construí no 2º andar. Tenho o maior orgulho, trabalhei Que legal. 15 anos para poder construir aquela casa. E assim, é onde eu me sinto bem, não preciso mais que isso, não. Minha vida tá ali. Que bacana, que bacana. Tem um carinho pelaquela região ali. E ali é gostoso, cara. Ali é uma região gostosa mais quente, né? de mais quente. É mais quente. Essa região do primeiro mais distrito quente. é mais fria, né? Eu vivi uma parte da minha vida no Bingen, mas depois que eu casei, eu mudei para Nogueira. Voltei pro Bingen e agora tem 2 anos a gente voltou para Nogueira. Então a gente voltou para aquela área lá, porque realmente eu prefiro a parte mais quente da história. Eu não gosto muito do frio, não. Nogueira é um lugar maravilhoso. Ali é muito gostoso, cara. Cresci ali. Você mora lá até hoje? Agora eu tô em Itaipava. Tá em Itaipava. Itaipava também é bacana. Eu cresci ali naquela região, então eu estudei no antigo Irineu Marinho,
né? Mesmo lugar que a minha Uhum. filha estudou, né? A Juju, que agora vai fazer 19 anos. A minha filha depois estudou no Josemar Contage. Eu estudei no Padre Correia, minha filha estudou no Padre Correia. Eu fui pro CIEP, né, Cândido Portinari, em Itaipava, Que é aquele ali de frente pro pro... Terminal Itaipava. Ah, tá. Próximo, do lado do Terminal Itaipava, ao lado do Centro de Cidadania, parede e meio com o Centro de Isso, Cidadania. ok. Sei. E a minha filha, eu tive orgulho, cara, que a minha filha, orgulho muito grande, que a minha filha se formou ali. Minha filha hoje está fazendo gastronomia. Então, na escola Que que eu legal. estudei, eu consegui entrar de braço dado com a minha filha, ela se formando Que lá, para bacana, que poder pegar bacana. o certificadozinho dela lá de conclusão de ensino médio. Já saiu dali direto para fazer gastronomia. Que legal. Ela já está trabalhando, já, Já graças tá a Deus. já tá atuando. Já tá atuando, já tá 19 anos já é uma fazendo a mulher, né? faculdade. 18, vai fazer 19. No coração do Começou pai ainda é um bebê, mas... Nada, que isso, pô, já namora, esquece. O namorado É. dela tem quase 2 metros de altura, é Ih, loiro, do rapaz, tamanho, ficou ruim. o braço dele é do tamanho da minha cabeça, Eita, e é lutador nós. de jiu-jitsu. Então, assim, é brabo. Coisa Mas gostosa. faz parte, cara, faz parte. Faz Faz parte. parte. Quero que ela seja feliz, só Lógico, isso. lógico. Lógico. Isso é muito importante, né, cara? E os filhos a gente cria pro mundo, né? Há quem É discorde, verdade. mas a vida deles vai seguir, né? Não tem A minha jeito. filha teve muito mais do que eu tive. Ela conseguiu ter pai e mãe dentro de casa. Acho que você ter uma estrutura, quem tem uma família, é muito abençoado, porque é muito difícil quando você vive numa família que não é estruturada. Sim, É um sofrimento muito grande para a criança, para o jovem, para o é adolescente. verdade. Aí eu consegui dar isso para a Juju, dou isso hoje para o Pedro, para o meu filho. Tenho muito orgulho, né? Sou casado há 20 anos com a Rê, com a Renata, com a minha esposa. Ó, beijo, Rê. Já é um guerreiro, porque casado há 20 Há anos. 20 anos. Além há disso, tá 20 ficando anos. raro ultimamente. Na verdade, guerreira é ela, né? Porque me Guerreira aguenta. é ela. Guerreira é ela. Ainda mais o Guerreira é ela. marido que decidiu entrar pra política, né, cara? E não é Cara. qualquer político, né? É um cara que briga com todo mundo, com dono de empresa de ônibus, dono de empresa de lixo. Lógico, cara. Virou vereador e pede cassação do prefeito. Nós vamos chegar nesse Não é ponto da mole. política, mas assim, só pelo fato de você ter... Você não só entrou pra política, mas você entrou pra política e agindo de uma forma ativa. Que é Sim, diferente. A gente verdade. sabe. Hoje em dia tá um pouco mais difícil, que acho que por Verdade. conta das mídias digitais expõe todo mundo, né? Sim. Mas, digamos assim, tô falando da minha parte leiga aqui mais uma vez, tá? Era mais fácil um cara entrar e talvez não ficar tão em evidência. Sim. E o cara passar ali, de repente, 4, 8 anos, porque ele tinha uma comunidade que votasse nele, um Verdade. público, Política sei lá. bairrista. E o cara conseguia, né? Se eleger, enfim, conseguia fazer o nome dele ali dentro e não necessariamente estar tão exposto. Pô, hoje em dia não dá, né, cara? Só para você ter uma ideia, né? Metade da Câmara hoje não foi eleita por esse voto que vem diretamente pela política bairrista, Uhum. que é o modelo de política aplicado em todo o Brasil desde que começou o processo democrático. É aquela coisa de você presta um serviço que não é responsabilidade do vereador, ou seja, não é responsabilidade do vereador fazer quebra-mola, asfaltar a rua, não é essa não é responsabilidade do vereador, sem brincadeira, dar cesta básica para as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, né? Senão o vereador não pode fiscalizar o prefeito. Se ele se submeter ao prefeito para ter acesso à cesta básica da assistência social, para colocar quebra-mola, aí na hora que ele precisar fiscalizar e cobrar, ele tá com o rabo preso com o prefeito. Então, assim, os políticos, ao longo dos anos, essa era a base eleitoral deles. Isso, graças a Deus, está mudando, graças a isso aqui, ó. Informação. Isso aqui está mudando. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. Era eu, meu celular, fazia campanha de ônibus quando podia, porque quando tinha dinheiro, sentava na minha varanda, ligava o celular, fiz 5.400 votos. Pera Foi aí, minha primeira eleição. Nós vamos chegar lá, que essa parte me interessa muito. Mas aí, voltando então, voltando lá, tua filha já tá seguindo o caminho dela, então você continuou no mesmo bairro, continuou e... Ela mora comigo ainda, Juju, né? Ela mora comigo, tá Aí trabalhando. do jiu-jiteiro que tenta fazer algo diferente nessa hora. É verdade. Mas mora comigo. Legal. E eu sou um cara, assim, muito família. Então, assim, a minha família é muito próxima a mim. Eu sou um cara que eu procuro participar de tudo. A minha filha, quando jogava Free Fire, eu entrava nos grupos de Free Fire para jogar com ela. Eu jogava com os amigos rolando dela. uma inveja já da minha parte aqui, que eu não fiz isso com a minha filha. Eu sou o cara que, assim, eu faço parte... Assim, muitas vezes, na época, quando a Juju era mais nova, que eu trabalhava com hotelaria, isso foi um período há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu trabalhava com hotelaria e você entrava na sala e via lá uma mulherada, um monte de mulher lá, mãe e tal, não sei o quê. Era eu e Renata junto. Porque eu fazia questão de ir nas reuniões de pais. Legal, assim, eu nunca perdi uma festa de eu gosto colégio disso da também. Júlia. Dava meu jeito, eu nunca perdi uma festa de colégio dela, não perco do Pedro, sabe? Eu faço questão. Digo para as pessoas o seguinte,
Você não pode me pedir para ser um bom político para a população, você não pode me pedir para ser um bom gestor, para ser um bom vereador e ser um mau pai e um mau marido, né? Não me peça isso que eu não vou fazer, porque se eu tiver de escolher, eu vou ficar com a minha família. Não, e acho que é diferente, as pessoas entendem um pouco errado isso. Eu vejo esses embates assim na política que me desagradam, tá? De lados, né? Que aí, porra, imaginam que a família ela precisa ser perfeita. E fala assim, cara, ninguém tá falando da família perfeita, mas todo ser humano ele vem de uma família, cara. Verdade. Não tem como. Mas a não ser que venha de um caso de um estupro, que aí. Mas ainda assim, cara, por trás daquela família, às vezes de uma menina estuprada, existe uma família. Né? Existe uma mãe, existe um pai, existe alguém. Né? Dificilmente um ser humano tá sozinho, isolado no mundo e vai viver a vida inteira assim, né? Não tem jeito, a sociedade é constituída de famílias. O que leva a sociedade adiante é famílias, né? Sim. E perfeitas ou não, nós temos, cada um tem a nossa, né? Então a gente segue esse caminho aí. E aí você, jornalista, tu já começou desde quando com esse espírito jornalístico, assim, que foi surgindo em você ao longo dos anos e até chegar ao blog? Acho que primeiro eu sempre gostei de política, né? Sempre, assim. Já era natural teu? Eu nunca tive um familiar na política. Ninguém, mas ninguém mesmo. Nunca tive nenhum presidente Foi de natural, Grêmio, assim. nenhum presidente de Grêmio Estudantil na minha família, desde muito novo. Então, na quinta série, eu fui representante de turma. Depois, eu fui presidente de Grêmio Estudantil 2 vezes. Participei da Associação Petropolitana de Estudantes, a AP. Depois, eu participei das Juventudes Partidárias. Então, eu criei o blog para falar sobre política. Foi assim que eu entrei no jornalismo. Sobre o movimento que ia girando como um todo. Eu sempre fui basicamente um colunista político. Sempre gostei de escrever sobre a política, sobre os bastidores. Porque para mim sempre foi muito difícil que a população tinha dificuldade de ter acesso às informações que eu tinha. Entender as movimentações políticas, o porquê da troca de partido, quem está traindo quem, o motivo, essas movimentações de poder. As pessoas não sabem. Mas eu consegui aplicar isso de uma maneira simples. Por que o meu blog foi um sucesso? Eu consegui escrever de uma maneira que todo mundo conseguia absorver, mesmo não sendo da política. E o teu blog começou lá atrás? Há quase 20 anos atrás, na época do Orkut. E a internet era mato. Foi lá atrás. Lá atrás. Opa, agora eu fiquei feliz, hein? Gosta de café, Eduardo? Eu nem te perguntei. Pô, tá louco. Não bebo, não fumo, não cheiro. Eu tenho que ter algum tem que vício. Ter algum vício. Meu vício é café. Tem que ter algum vício. Meu vício é café. Então pode trazer outra garrafa, Lu. Vamos deixar essa garrafa só pra ele? Eu sou desses também, tá? Eu gosto muito de café. Meu dia começa bem depois de mais ou menos meio litro de café. Aí eu começo a raciocinar. Poxa, obrigado. Muito obrigado, Lu. O Ellen tem aqui pra você também, tá? Não sei se você gosta de café ou não. Deixa eu te servir, Eduardo, que aqui é vida real. Aqui a gente não tem frescura. Você toma com açúcar, com o quê? Pode colocar o açúcar, não tem problema não. Até é bom, porque pra não dar hipoglicemia... Cadê o açúcarzinho? Ela deixou ali? Acho que tem açúcar ali fora, você prefere? É adoçante. Eu sou diabético, o ideal é isso aqui. Tu é diabético? Eu sou diabético. Mas independente de qualquer coisa, o meu problema hoje em dia é a hipo, né? Então é a baixa. Não pode deixar cair. Não posso deixar cair. Então, assim, já tô de olho aqui, eu já vi que tem uma jujuba. Isso aqui não é de borracha, não, né? Não, essa é de verdade. Nossa, daí dá pra tomar. Então, beleza. Essa é a de verdade. Bacana. Obrigado. Se você quiser um açúcarzinho também. Eu tenho esse problema com açúcar também. Eu gosto muito. Então você é diabético ou não? Não. Não, graças a Deus. Mas vou ficar se eu continuar comendo açúcar desse jeito. Tem que se cuidar. Não, mas eu controlo. Assim, o principal sintomas do meu diabetes é que quando sobe muito, eu fico tudo embaçado. Ou mesmo? Quando cai muito, fica tudo embaçado. Visão, tudo. A visão. Influencia diretamente. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema de visão. Nenhum. Graças a Deus. Mas esse é o sintoma. E ele vai tanto para cima quanto para baixo. Ela tem que estar literalmente regulada. No começo, eu não entendia o que era. Simplesmente eu não entendia. Eu tava brincando com meu filho, a partir de uma determinada distância, eu já começava a ver meu filho como se fosse um embaçado no Photoshop. Caraca, pra você ter uma ideia. E eu não entendia o que era. Então eu não sabia se era alta, eu não entendia se era baixa. Tem uns biscoitinhos aqui também. Eu simplesmente não entendia. Aí eu procurei um oftalmo. Na época eu achei que fosse algum problema de visão. Procurei um oftalmo, Dr. Sávio.
E chegando lá, ele falou: olha, Eduardo, pô, fui aqui, você não tá com problema algum. Uhum. Cara, fica de olho, procura um endócrino e tal, que pode ser diabetes, cara. O pré Uhum. é um sintoma. Procurei ele que me alertou. Eu procurei, realmente eu tava diabético. Mas assim, Caraca, eu cara. dei muita bobeira com isso. Foi no meio da pandemia, depois que eu ganhei a eleição. Eu sou um cara que me aborreço muito, assim. Uhum. Eu brigo muito o tempo todo para que as coisas funcionem na cidade. Uhum. E isso, de uma certa maneira, acaba, né, o pessoal fala que é o emocional, né? Eu me aborreço muito, aí já começa a ter. E eu não entendi o que era. Eu, caramba, pô, minha vista tá embaçada. É complicado. Mas Uhum. graças a Deus, hoje ciente, bem informado, quando eu erro é porque eu dei bobeira mesmo. Às É. vezes eu fico o dia inteiro sem comer, É. saio, entendeu? Até porque nessa tua jornada de. Ainda mais agora, nesse período de Sim. campanha, cara, você tá na rua o tempo todo, fica mais factível a. Ih, caramba, esqueci. É, Né? esqueci. E aí Verdade. dá um Não, e lance desse, diabetes né, não é cara? brincadeira, né? É. Eu quero trazer para Você tem Petrópolis registro na um família de centro gente. de referência ao diabético. Não, o meu é tipo 2. O meu é Eu, não- por eu, abuso mesmo. eu sei que rola os tipos, mas eu nunca entendo que É. tipo é o quê. O 1 é quando você ali nasce diabético. Ah, É quando você tem ok. diabetes a vida inteira. É Uhum. aquele que E geralmente tem você que tem que tomar utilizar a insulina, né? insulina e tudo mais. E o 2 quando você se torna diabético, porque não cuidou da alimentação e tudo mais. E tem o 3 Sério. também, não tem? Que eu saiba. Acho que o 3 era da minha cabeça. Eu tinha pra mim. Não, tô falando sério. Eu tinha pra mim que o 3 acho que era É. com. Porque acho que a pessoa, quando chega na fase de idade mais avançada, literalmente mais avançada, ela acaba ficando com uma indisposição a ter que controlar mais o açúcar no sangue, mas é por causa da idade, né? Tá na terceira idade ali, geralmente. Aí eu tinha É. isso que era um. Eu acho que eu confundi o terceira idade com. E com o... falta muita política pública para diabéticos. Falta É, né? política pública. É surreal o que as pessoas passam, cara. Por eu ser um cara que hoje diabético e não esconde isso das pessoas, eu Uhum. posto quando eu tenho algum problema até para ter o alerta. Porque eu não fazia ideia que eu estava diabético. Imagina, no meio da pandemia, eu era o cara que entrava lá para entender por que que não tinha vaga, por que que não tinha depois mais à frente a vacina. Uhum. Eu chegava lá, tinha gente às vezes no corredor, é um negócio surreal. Então, assim, eu me Sim. aborrecia pra caramba. Não, e você vê, E você é assim, um cara eu com fiz o informação. exame, eu nunca tive Covid. Você imagina uma galera do povão que não tem a Por informação, não isso eu se falo, liga, eu não tem faço a cultura questão de de. falar. Isso aqui é Às vezes a delicado. pessoa pode estar diabético ou pré-diabético e realmente não É. ter noção. É complicadíssimo. E aí você vai, a pessoa não acha fita, não acha medidor, não consegue endocrinologista pelo SUS, né? O Sistema Único de Saúde, a pessoa fica numa É situação verdade. mais complicada ainda, infelizmente. É verdade. E eu já até me perdi aqui nos nomes aqui que a gente falou aqui, mas o, o Eduardo. E aí você começou com um blog lá. Você começou ele na época do Orkut ainda, porque 20 anos Isso, na atrás. época do Orkut. Sim, eu passava muita dificuldade em casa quando era criança, assim, Aham. mas muita mesmo, assim, eu fui criado pelos meus avós, até os 13 anos eu tive tudo que uma criança precisa ter, Uhum. apesar de eu não ter pai, meu pai foi assassinado, eu era muito novo, Ah, é. assim, meu pai foi assassinado, era muito novo e Tu tem acabei não irmãos? sendo criado. Eu tenho uma irmã, mas que eu não fui criado com a minha mãe, Uhum. eu não fui criado por ela, acabei sendo criado pela minha avó, né? E quando a minha avó faleceu quando eu tinha 13 anos, Uhum. e eu fiquei sozinho, assim, porque a minha casa era um lugar que era uma estamparia que meu Uhum. avô deixou para eu morar. Então, minha mãe mora embaixo, eu moro em cima, Uhum. mas a gente não tinha uma relação muito próxima, Uhum. por não ter sido criado junto e tal. Uhum. Hoje, graças a Deus, a gente se dá bem, mas na época adolescente, 13 anos, era uma situação muito difícil para mim, eu me Uhum. senti muito sozinho. Eu era o cara que eu ia pro Padre Corrêa, tinha uma carrocinha que vendia bala do lado de fora, eu comprava meia dúzia de drops de bala e vendia dentro da escola. Uhum. Então, assim, vendia para as crianças e ganhava uns centavinhos ali aí no outro dia eu Uhum. aumentava isso e assim eu fui Legal. embora. Então, assim, pô, eu carregava as bolsas de golfe lá no Petrópolis Country Club nos finais de semana, que é lá no Calembe. Eu sou o cara que, depois, um pouquinho maior, eu comecei a vender picolés, né? Aí, quando eu conheci a Renata, eu ainda vendia picolés. Uhum. Então, assim, quando eu falo com as pessoas sobre transporte público, é porque eu utilizei transporte
público a minha vida inteira. Uhum. Então, assim, eu não falo de ouvir falar sobre transporte público. Eu sei o que é depender. Eu sei o que é depender do transporte público. Eu sei o que é depender do SUS. Eu sei o que é estudar numa escola pública e colocar seu filho numa escola pública. E quando a Juju nasceu, eu ainda falei com a Renata em casa. Falei, olha, a gente não vai botar a Juju numa creche pública que a gente vai deixar para quem precisa. Porque Uhum. na época a gente estava ganhando um pouquinho mais, trabalhava com hotelaria. Falei, eu Uhum. vou pagar e não utilizei a vaga da creche pública para deixar para uma mãe trabalhadora. Uhum. Depois eu coloquei minha filha na escola pública e ela se formou no CIEP. Então, assim, eu tenho o maior orgulho da minha história, assim, não é uma história perfeita, não é um conto de Uhum. fadas. Eu não sou o garoto que o papai colocou, que usa a camisa de R$ 2.000, que, pô, tinha um carro do ano, que ia para as festas e que ia... Não, cara, minha mulher carregava tijolo comigo para ajudar a fazer a casa onde a gente mora. Assim, eu tenho muito orgulho disso. Legal, cara. Uma história muito bacana, cara. E uma história do brasileiro normal, né, cara? Que muita gente passa, tá Verdade. presente em muita família, em muita casa, É verdade. e que é história de orgulho, né, cara? É uma história que precisa ser falada e reverenciada, né? Porque é diferente daquela história dos oportunistas, né? Que, pô, surgiu ali uma situação, aproveitou uma deixa aqui, aproveitou outra ali. Não, é uma história de trabalho, né? Sim, verdade. Independente das circunstâncias que a vida vem trazer, você foi seguindo o teu caminho aí E aí eu criei esse blog e comecei a escrever sobre política e as pessoas começaram a exigir da minha página um espaço para questões que daria voz a elas naquele Uhum. momento, né, a agonias, a sofrimentos que elas estavam passando, fosse um problema no bairro, fosse, um problema na rua, um problema de iluminação, uma vaga de hospital que a pessoa não tinha, O povo tem ou muito isso, né, cara? é, Muito essa é. necessidade de ser ouvido, né? Então, eu sempre fiz questão de ser um cara muito acessível. Eu pago um preço alto por isso, né. Todo mundo tem meu telefone, eu nunca troquei de telefone. Então é um negócio de doido. A pessoa entra em Eu contato não comigo tenho, durante a eu não eleição. tenho, eu quero teu telefone pra te Você é de ligar. Petrópolis, não? Claro, pô. É, bacana. Não, é isso. Então, assim, as pessoas têm meu telefone na cidade. E a pessoa entra lá no meu Instagram. Pô, eu tô em campanha, eu tô aqui contigo, eu não posso estar respondendo no Instagram. Uhum, Então, a lógico. minha esposa tá lá agora, ela responde o meu direct e passa meu telefone. Eu vou Quando mandar uma eu, quando mensagem eu pra ele chego hoje de noite, só de sacanagem, só pra ver se ele vai me responder mesmo. no WhatsApp, Não, vou manda mandar que... no Instagram. Ah, tá. Aí a Renata vai te Ela me responder respondeu. e vai pedir para tu mandar pro meu WhatsApp. E aqui eu me concentro melhor. Aí eu chego à noite, eu vou respondendo até 2 horas da manhã. É um negócio de doido, assim. Se não tiver problema receber mensagem minha 2 horas da manhã, com essa voz horrível que eu tô, por estar falando muito no carro de som, mas eu faço questão, sempre fiz questão de responder todo mundo pessoalmente. Ah, E aí, desculpa te interromper, nesse momento claro. você não estava ainda envolvido, você estava falando pelaquela tua visão que você já tinha, pelo interesse que você já tinha pela política, você estava Sim. colocando tudo isso no blog, né? E aí o blog começou a crescer, Uhum. sabe? As pessoas me procuravam quando tinha um familiar desaparecido, um animalzinho desaparecido, quando precisava fazer uma campanha de solidariedade para ajudar alguém. Isso muito do bairro ali, Nossa, isso. de Eu Correios, encontrei com uma Nogueiras ali senhora dos outro Frios. dia que há 13 anos atrás, se não me falha a memória, a casa dela pegou fogo numa região aqui da cidade, ali no entorno de Cascatinha. E assim, tem muito tempo, eu já, assim, é muita gente que eu atendo. Uhum. E ela vira pra mim e fala assim: "Poxa, você conseguiu os móveis todos e tal, não sei o quê". É uma campanha que eu fiz no blog. Só que Uhum. assim, pô, se coloca no meu lugar, cara. Eu tenho hoje 100.000 pessoas me seguindo nas redes sociais, 100.000 Uhum. mesmo. E aí, pô, toda vez que eu abro o celular, tem centenas de mensagens para eu poder responder. Tem como a gente lembrar de todo mundo que Não você dá. ajudou, mas quando eu vou fazer campanha, quando eu vou pra rua, as pessoas lembram do que eu fiz lá atrás. Uhum. Isso, assim, é muito bacana pra mim, sabe? Só aquece meu coração. Ou você chegar, a pessoa falar: "Pô, você ajudou a minha mãe, você ajudou a minha tia, você ajudou a encontrar meu Marca, cachorrinho, né, cara? você A brigou". pessoa cria Não, esse laço de reconhecimento, quer ver né? uma coisa que eu comecei a fazer? Há uns 12 anos, mais ou menos, eu recebi um caso de uma moça que estava no Alcides Carneiro e ela precisava fazer uma cesariana. E aí, na época, segundo a família, foi um relato da família, estavam querendo que ela fizesse parto normal. Só que ela tinha um histórico que levava, né, mesmo quem não é médico, Uhum. né, a falar: "Pô, caramba, é questão de cesariana, ela já perdeu um bebê, né, pressão e tudo mais", aquela coisa toda. E aí eu
Pô, fui tentar entender. Falei, caramba, eu não sou médico, como é que eu vou discutir uma decisão médica? Aí peguei e fui para o Cid Carneiro. Aí fui, conversei, não sei o quê, papapá, dei voz à família, botei a família no vídeo e tal, não sei o quê. No final era realmente um caso de cesariana. E a partir dali eu comecei a trabalhar com as grávidas do Cid Carneiro. E não parei. Cara, tô te falando 12 anos atrás, eu nem sonhava em estar na política. E comecei. Hoje eu tenho leis de violência obstétrica. Através de denúncia de briga, a gente conseguiu reformar a maternidade do Alcide Carneiro inteira. A gente conseguiu reformar a cozinha do Alcide Carneiro toda, fazendo Legal. denúncia para o Ministério Público. Era um ambiente insalubre. Teto todo preto, todo mofado, todo sujo. Uma cozinha era um nojo, cara. Era um nojo. Se fosse um restaurante, aquilo estava fechado. E hoje a cozinha é nova. Então, assim, tudo que eu fiz como jornalista, como vereador, eu tive a autoridade, eu tenho hoje, né? Uhum. Até janeiro, se Deus me permitir, até o último dia de dezembro, mas a autoridade de brigar para que aquela tenha as ferramentas para que aquilo mude. Uhum. Então, assim, pô, o trabalho que eu fiz há tantos anos atrás, agora eu vejo reverberar nas ruas, as pessoas entram e E falam. como que foi essa passagem, esse momento de você chegar e falar assim, cara, agora é a hora de ir mais além do que o blog. Agora é além de só escrever sobre isso, eu preciso fazer isso na prática. E veio esse estalo de virar, É porque de eu se vi colocar à eu disposição vi um para ser monte de vereador e político tal. vagabundo, né? Tem vagabundo mesmo, que não faz nada. Uhum. Só quer fazer churrasco, só quer, pô, que compra voto, que bota adesivo em carro. Um monte de político vagabundo lá. Eu falei, pô, Essa vida eu toda, né? trabalho, eu ajudo as pessoas, eu atendo as pessoas, eu brigo pelas pessoas e não tenho o mínimo de estrutura para fazer isso. Eu faço utilizando o meu dinheiro, utilizando os meus recursos há tantos anos. Por que não, Por né? que não E eu foi entrar uma pra coisa tua política mesmo, não foi e ninguém ter que uma chegou e falou estrutura? assim, pô, cara, nunca Não, pensou, e ter não. uma estrutura não. E eu fui logo candidato a deputado, eu não fui candidato a presidente de associação, não fui candidato a vereador, me lancei logo a deputado para Verdade, cara, ver. agora que você falou isso, Candidato a eu deputado lembrei. estadual, foi minha primeira Como é que foi essa disputa. doideira? Assim, você falou assim, eu vou deputado estadual. É porque quando eu Foi por causa do decidi, timing. quando eu decidi era a eleição que tinha. Aham. Eu falei, vou disputar isso aqui mesmo. Fui sem dinheiro, cara, fui duro. Aí você Fui, veio e votou é, bem naquele momento. eu fiz uma dobra, fiz Isso 5.431 foi votos. 2018, 2018. né? 5.431 municipal. votos. Eu procurei lá um Pô, tá cara bom. que era candidato a deputado federal, né, do meu partido, Zé Augusto Aham. Nalim, que é um grande empresário do estado. Aí eu falei com ele, falei, olha, eu sou candidato a deputado estadual lá na minha cidade, em Petrópolis, tenho projeto, quero ajudar a cidade, né, cuido dos bichos, gosto de animais, quero... Na época tinha a questão das charretes no museu, eu falei, cara, eu quero Uhum. tirar as charretes de lá, que os bichinhos estão sofrendo. Aí comecei a entrar, pô, quero fazer uma UPA animal no município, que hoje é um dos meus projetos como Uhum. candidato a prefeito, né? Falei, pô, eu quero ajudar as grávidas do Alcide Carneiro, quero uma maternidade no primeiro distrito, e eu estando dentro da política, eu vou poder brigar por isso. Só que eu não tenho dinheiro para disputar a eleição, você me ajuda? E ele decidiu dobrar comigo aqui, me ajudou, Pô, me deu legal. material, me deu aquilo que eu precisava para poder disputar. Fiz uma campanha pequena, honesta e que me deu um bom resultado. E que 5.400 te votos. inseriu, né? Que te 2 inseriu anos depois eu ganhei para no meio. vereador. Fui o terceiro vereador mais votado. 2 anos depois eu fui o federal mais votado da cidade. É, tu votou bem, cara, em 2020 já. Assim, pra quem não tinha se Sim, candidatado ainda, né? Quantas pessoas, a gente sabe, né, cara? Não preciso citar aqui, mas... sim. Você quer mais café, cara? Não, eu vou ficar na aguinha um pouquinho. Eu Daqui a vou pouco mais um tomo golinho mais de um café. pouquinho. Vocês querem mais café? Querem mais café? Mas a gente sabe que, assim, quantas pessoas não vêm fazendo um trabalho aí... Daí eu não tô dizendo se o cara, enquanto ser humano, tem histórico ou tem relevância pra isso, né? Mas o cara vem de algumas eleições até entrar numa segunda, terceira, né? E tu Verdade. já veio na primeira candidato e entrou de cara. Primeira vez que eu E, o- disputei para e aí, mais uma vereador, já vez, venci a eu eleição. enquanto leigo, olhando, né, e nos papos de leigo de conversa na praça, com um amigo, com um familiar, assim, a gente acabou vendo muito isso. Eu tava em Nogueira, inclusive, quando o pessoal falou assim, aí quando falou assim, aí nem todo mundo, logicamente, te conhece bem, né, mas eu me lembro que a galera falou assim, não, ele é daqui, cara, eu acho que ele é daqui de Nogueira. Sim. Eu me lembro da galera falando isso, em 2020. E aí, ficou aquela coisa, pô, mas o cara veio a primeira vez e já entrou. Né? Eu me lembro dessa frase, e isso marca muito, assim, porque... O meu voto é silencioso, cara. Não, O e meu e o do e professor chama Leandro atenção, Azevedo, né? que é meu vice. É. Meu voto é porque eu voto Desculpa perguntar, você estava no mesmo partido que o Leandro para em vereador. 2020? Não, em 2020 o Leandro foi candidato a Ele- prefeito Sim, de então, que ele votou Petrópolis. muito bem, cara, ele quase Sim. entrou, né? Por 204 votos ele Eu não foi pro queria ser segundo o Leandro turno. no É. final do domingo de eleição. Verdade. É, 204 votos Ou você ficar queria, não fora, sei, deve né? ser Porque duro, assim, né? é que a nossa sociedade ela é complicada. Tô dizendo a nossa porque eu não conheço muito das outras, mas... cara, ele foi o terceiro candidato, né? Mais Terceiro mais votado. votado.
para prefeito, abrindo parênteses aí sobre o Leandro. Inclusive, um abraço aí pro Leandro, a gente não se conhece, mas admiro o seu trabalho aí, um grande respeito por você. Um dia você tem que estar aqui também pra gente bater um papo legal. E, puta, o cara. Todo mundo vai ver a derrota, né? Foi um período, inclusive, onde alguns votos também de prefeito foram bem disseminados, assim, bem espalhados, eu diria. E, porra, ele votou muito bem, cara. Ele chegou ali e tinham dois caras muito grandes Bom Tempo e Bernardo Rossi. Porra, dois caras muito grandes na frente dele e ele ficou na cola dos caras. Verdade. Né? Me lembro que na época o Bolsonaro... Ficou muito claro que a população queria uma mudança muito forte. Sim. E o Leandro, naquele momento, foi o cara que representava isso. O que atrapalhou o Leandro foi a pulverização dos votos de quem queria mudança. Que não vai acontecer nessa eleição. Naquela eleição, se não me falha a memória, Ellen, eram 11 candidatos ou 12 candidatos. Cara, tinha muito candidato. 11 candidatos. Foi a primeira eleição que eu trabalhei de alguma forma envolvido. Aí você vê, né? O Bom Tempo e o Bernardo Rossi passaram para o segundo turno. Leandro ficou em terceiro. Leandro ficou em terceiro. Mas ainda tinha Jamil Sabrá, tinha Alexandre Gurgel, tinha Matheus Quintal, tinha o Coronel, não lembro agora o nome do Coronel, mas tinha o Coronel. Tinha, mas na onda tinha um coronel lá. Eu estava trabalhando, inclusive, na parte da campanha dele. Aí tinha a Lívia, que foi candidata. Tinha o Elias. Foi muito bem votado. Foi parto, fez 17 mil votos. Então, assim, você tinha muitos candidatos. E mesmo assim, o Leandro foi um fenômeno. Conseguiu 23.700, mais votos que isso. E ficou por 204 votos de ir pro segundo turno. Todas as pesquisas mostravam que o Leandro, no segundo turno, venceria ou o Bernardo ou o Rubens Bom Tempo. Tinha isso. Essa parte eu já não lembrava mais. São pesquisas internas dos partidos. Então, assim, naquele momento, foi uma estratégia muito inteligente do grupo do Bernardo Rossi e do grupo do Bom Tempo. Eles pararam de se bater, porque eles brigavam muito. Eles pararam de se bater e concentraram no professor Leandro Azevedo as críticas. E conseguiram tirar o professor Leandro Azevedo do segundo turno. Isso deve ter sido na reta final, ali mais ou menos nesse período que a gente tá aqui, na última semana. Que doideira, quando decide o voto ali, né? na última semana, esquece. Quando decide o voto. Quem decide antes é a galera da política, a galera que te acompanha, ou que você tem um serviço prestado. O meu voto e o voto do professor Leandro é um voto de serviço prestado. Eu faço isso aqui há 20 anos, cara. Tem várias pessoas que, em algum momento, como jornalista, eu ajudei com uma campanha de solidariedade para salvar um cachorrinho, para conseguir uma vaga de hospital lá atrás, como jornalista mesmo. Eu ajudei a consertar um problema de uma rua, de uma lâmpada. Dei voz à família. E o professor Leandro Azevedo é professor de judô, ou seja, ele atendeu centenas de crianças, né? Eu até arrisco dizer milhares, professor um pouquinho mais velho, e, assim, passou muita gente por ele, mas muito. Ele é professor de educação física, ele é professor de judô, e além da escola pública, ele atua em projetos sociais. Então, toda a comunidade, o Leandro tem muito voto. Todo lugar que eu vou, as pessoas abraçam, pô, você foi professor do meu filho. Ah, não, você serviu lá no 32 com o professor Leandro. Eduardo, desculpa, já que a gente entrou no assunto do Leandro, que ele vem como... Pô, com certeza. Obrigado. Eu tô treinado para fazer esse... Pô, obrigado. Depois, se quiser mais, a gente reabastece lá, tá? Obrigado. E aí o Leandro vem hoje como teu vice, né? Juntamente contigo nessa... O Leandro seria o candidato a prefeito. Ele seria o candidato a prefeito, Ele seria o candidato a prefeito. Era um movimento natural. Até por ele ter votado bem pra caceta na última eleição. Nós fomos adversários na eleição de deputado federal. Nós disputamos. Eu fui o mais votado e o Leandro foi o segundo mais votado. Puta, isso aí já é um outro negócio muito interessante. Tu veio na última como deputado federal, né? Tu já tava como vereador eleito, né? Já tava 2 anos ali, mais ou menos, como vereador. Eu fui o principal opositor ao Rubens, né? Pedi a cassação dele, né? Na época, quando ele não prestou contas dos recursos da tragédia. Até hoje não prestou, né? A gente sabe. Infelizmente, a gente não sabe onde foi parar o dinheiro. Então, assim, tem uma obrinha ou outra que a gente sabe, o resto a gente não sabe. Então, assim... Na época, eu sempre fui um cara muito combativo, né, cara? Eu quero fazer as coisas. Se eu não consigo fazer as coisas da maneira que eu acredito ser o certo, eu vou procurar justiça, vou procurar o Ministério Público, eu vou... Assim, é meu papel como vereador hoje. Eu sempre fiz isso. Isso me deu uma projeção muito grande no meio político. E quando o Leandro vem candidato a deputado federal, e eu também venho candidato a deputado federal, ele virou meu adversário direto,
porque hoje eu encontro famílias que se dividiram. Assim, Uhum. a mãe votou comigo, eu tenho um voto muito feminino, Uhum. as mulheres, as mães, pelo trabalho com as grávidas, com os Uhum. autistas, com as crianças com múltiplas deficiências, com os animais, com as mulheres com fibromialgia, pessoas com dores crônicas em geral. Então, todo esse trabalho que eu faço me traz muito esse voto Uhum. da mulher. E o professor Leandro, que é um cara mais durão, é exército, sargento, lutador, professor de judô, né? Uhum. Militar, né? Gosta de clube de tiro e tudo mais. O professor tem esse voto mais voltado para o homem, né? Mais Uhum. masculino. Então, assim, boa parte dos eleitores do professor Leandro são homens, boa parte dos meus eleitores são mulheres. Então, nós dividimos as E vocês famílias. não estavam no mesmo partido nesse Não, não, momento? nós fomos adversários. Uhum. E nessa disputa, eu fiz 17 mil votos, né, 17.300. O professor fez 16, quase 17 mil votos. Pô, Assim, parelho deu demais. uma diferença ali de 1.000 votos Uhum. quase ali. E, assim, os dois federais mais votados. E por que você não vê estadual? Na época, É. porque a gente tinha muito candidato a estadual. A gente Ah, tinha sim. Bernardo Rossi, Gilda Beatriz, Yuri Moura. Tinha uma É. galera que era candidata a É, deputado veio uma estadual galera ali. bem. A galera que era candidata era muito mais gente para deputado estadual do que para federal. A disputa era mais apertada. E eu não tinha o dinheiro que os caras tinham, né? Não tinha como disputar com o Bernardo Rossi com um Uhum. recurso. A Gilda, por ser uma mulher na política, ela tem direito ao fundo partidário, que é justíssimo lá. Então Sim, teve muito mais recurso que a gente. sim. Assim, pô, uma galera que teve grana mesmo para poder Uhum. colocar. Otávio Sampaio, Elias Monte, todos esses caras Sim, disputaram para sim. estadual. Né? Verdade, Então, assim, verdade. eu falei, pô, vou disputar só com o professor Leandro Azevedo, eu contra ele, ele contra a É um gente. outro caminho, né? É um outro E aí, caminho. mais E deu pra certo, frente, eu fui o federal mais votado. veio essa questão de vocês virem juntos, né? E aí acabou que inicialmente vinha ele a prefeito, né? Ele seria o candidato a E aí teve essa prefeito. reviravolta, né? Como é Na que foi verdade, o isso? partido mandou fazer uma pesquisa. Aham. Nessa pesquisa, o partido viu que eu estava performando melhor, eu aparecia na frente do professor e sugeriu que a gente fizesse essa mudança, que eu Uhum. deixasse de ser candidato a vereador para ser candidato a prefeito, tendo o professor Leandro na vice, e isso nos daria a chance de enfrentar a máquina. Cara, enfrentar a máquina é muito difícil. É O loucura. Bom Tempo tem 4 mandatos, vem junto com o Mustrange, que é um cara que foi prefeito. O Ingo tem o apoio do Bernardo Rossi, do Cláudio Castro, do Dudu, de mais um grupo de vereadores, tem o apoio do PL, né? Pô, Uhum. que juntou ali, ele acabou abrindo mão, o pessoal lançou candidato, mas o pessoal fez parte do governo dele. Mas, pô, ele montou um grupo poderosíssimo. Cara, para Uhum. você enfrentar o Ingo com o Tem Bernardo que juntar Rossi, o força, né? Bom Tem que Tempo unir com o forças. Mustrange, se fosse o professor sozinho ou eu sozinho, Era tiro muito na água. provavelmente seria difícil vencer a eleição. Então, essa união, Eduardo do Blog e o professor Leandro Azevedo, Foi uma veio estratégia, né? pela necessidade da gente se projetar, ganhar força e, de Legal. fato, ter chance de ganhar a eleição. Cara, o professor foi, assim, Acolheu bem sem essa. brincadeira, cara. O professor foi sensacional. Porra, ele abriu mão de ser candidato a prefeito. Era o sonho dele para compor comigo. Porque Eu ele podia valorizo bater o pé, muito ele podia isso. falar, não, não quero. Ou eu vou, ou eu não Poderia vou. ter vindo sozinho. Tem a Ele questão do poderia ego ter vindo também, né, sozinho. cara? A política tem um pouco disso Mas ele é um também. cara muito do bem, Mas ele cara. veio Ele numa quer o boa. bem da cidade. Ele quer o bem da cidade. Ele é professor, cara. É. Ele ajuda a construir o futuro das crianças todos os dias dentro da escola. Então, assim, pô, ele ter esse gesto e abrir mão de ser candidato a prefeito mostra o tamanho do carinho, do amor que ele tem pela cidade. Porque se ele fala, eu vou ser candidato e pronto, ele seria o candidato e pronto, esquece. Sim, sim. E tu sabe que eu sou marqueteiro, né? E eu já olhei logo pro prisma do. Falei, deixa eu entender isso aqui melhor um pouco e tal. E eu vejo sinais assim. Mas você vê como o estilo do voto casa? Não, faz todo sentido. A tua defesa aqui faz todo sentido do que é, do que se enxerga de cada lado, do público de cada um, faz todo sentido, né? Mas eu vejo também uma questão que é interessante, veja, isso aqui eu tô falando da minha opinião, já nem como leigo, público leigo eleitor, né? Mas enquanto marqueteiro estrategista, eu começo a pensar, falei, apesar de ter pouca diferença de idade de vocês, tu parece ser bem mais novo do que você é, de fato. Você tem essa. Isso me atrapalha muito hoje. Porque tu não tem. Eu não imaginava que você tivesse 40 anos. 41. 41, pô, a minha idade. Então, E eu também não pareço, né? Eu 41. pareço ter mais ou menos 29. Quiçá 30. me atrapalha. Às vezes eu sento lá com Dependendo do um filtro. deputado, o deputado fala, não, você é novo. Eu falo, pô, eu tenho 41 anos, sou casado há 20. Tenho uma filha que daqui a pouco faz 20. Eu falei, pô, quanto que eu tenho que vir aqui? Quando tiver 80? Exatamente, Eu falo, exatamente. pô, você tem 41 anos, cara. Exatamente. Mas você tem uma cara mais jovem, né? Aí você, por exemplo, o teu naming, o teu branding já é mais jovem do que de qualquer um. É diferente de um, sei lá,
desculpa as Forças Armadas aí, mas chega coronel fulano de tal, pô, chega o cara do blog, pô, comuniquei com toda uma classe jovem que o coronel não vai comunicar. Não tem nenhum coronel, espero que candidato ou nenhum que eu conheça esteja apoiando. Mas eu acho que já rola uma estratégia dessa que eu não sei se o partido pensou nisso lá, para a parte da diretoria do partido, mas que eu acho que funciona. Acho que faz sentido. E que talvez já abra uma coisa. Eu nem sei se o Leandro era coronel nas Forças Armadas. Era não? Não. Ainda Não bem. era sargento. Mas já abre um precedente assim de futuro. Sabe? Opa, eu tô criando aqui uma história que ela não só começou ali para parar aqui, mas para ela ir adiante, até porque, por conta dessas tuas estratégias que eu acho que talvez não tenham sido só suas, né? Mas, pô, tu já veio, logo de cara, tu já entrou tentando uma candidatura a deputado estadual, depois você vem a federal. Então, assim, você começa a ir por caminhos que começam a te dar uma longevidade dentro da política como um todo, né? E que acho que podem ser positivas, Isso cara. não foi muito desenhado, não. Não, imagino que não. Não, Imagino que não. Eu sou o tipo de pessoa que eu trabalho com o que a vida me dá para trabalhar. A vida inteira foi assim. Nunca ganhei nada de mão beijada de ninguém. Nunca. Isso Nunca. é bom. Nada. Isso é bom. Nada. Não é televisão, um videogame. Nunca ganhei nada. Sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Xbox Então, ou PS5? aparece. Oi? Xbox ou PS5? PS5. Boa. PS5 tenho. Tenho. Meu filho de 5 anos adora jogar. Imagino. Lego. Lego Vingadores, Lego Batman, adora. Aí é Lego a vida inteira. Adora. Chuva de game Lego, né? Gosto muito. Eu gosto de dar pra ele aquilo que eu não tive. Assim, eu sei que muitas vezes nós, pais, erramos, né? A gente acaba mimando demais. Mas eu falo pras pessoas que é o amor da minha vida, é o que eu tenho de mais precioso. É a minha alegria, assim. Quando eu chego em casa, ele me grita, é o que... Assim, eu falo, caramba, agora eu tô no meu espaço. Então, Então, assim, eu procuro dar pra... Eu sempre disse pras pessoas o seguinte, o que eu mais preciso? Da porta pra dentro da minha casa assim, o meu porto seguro. É aonde eu procuro não levar os problemas da política. Eu tenho que ter o meu momento com a minha esposa, com os meus filhos, sentar uma horinha para poder jogar um videogame com meu filho, brincar com ele um pouquinho de boneco, dar atenção. O Pedro dorme comigo o tempo todo. Pô, tô sem dormir essa noite, que ele tá gripadinho. Então, de madrugada, ele acordava muito tossindo. E aí, quando ele passa por isso, ele dorme no meu peito. Então, eu boto ele no meu peito, eu dou carinho. Aí ele tosse, eu dou carinho. Ele se mexe, eu dou carinho. Então, assim, eu tô sem dormir. Peguei, fui fazer as caminhadas hoje do dia todo, vim pra cá pra poder fazer esse bate-papo com vocês. Mas eu sempre tive dentro de casa, com a Renata, esse porto seguro que a gente conseguiu construir. Então, eu sempre defini assim, eu sempre fui aquele que meu sogro me dizia o seguinte, né, que já faleceu, o pai da Rê. Sempre dizia assim, olha, eu prefiro comer bem do que andar com a roupa bonita. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, eu sempre procurei dar o máximo de conforto que eu pudesse dar para dentro de casa. Pô, o que tá precisando? Não, tá precisando de alguma coisa aqui pro quarto das crianças. Tá precisando... Eu nunca fui... Eu sou o cara que... Agora que eu comprei mais um par de tênis, porque o primeiro tênis foi embora, porque na campanha ele desgastou, cara. Porque eu ando muito, eu sou igual cabrita. Eu vou lá em cima, volto e tal, ando tudo quanto é lugar. E aí o tênis desgastou, eu tive que comprar mais um par de tênis. Eu não fico comprando as coisas só, não sou um cara consumista. Só pra ter. Eu compro porque eu preciso, porque eu olho e falo, caramba, minha família tá precisando disso aqui. Eu vou lá e faço, entendeu? Usa, né? Acho que o que me dá... Eu tenho mais prazer, eu tenho mais alegria em fazer alguma coisa pro meu filho, pra minha mulher, pra minha filha, do que fazer pra mim. Filho é onde verdade. aperta o nosso, né, nosso estômago, ali onde dá aquele... Filho não tem jeito, né? Filho cara. Filho É o meu... Assim, a nosso minha ponto de família é meu sensibilidade. ponto fraco. Tanto que Ou assim... forte, né? Ou forte, Tanto que na política, quando querem me atacar, tá com a minha família. Entendeu? Política é uma coisa muito suja, assim. Isso é uma coisa muito... Inclusive, a gente gravou com o Ingo semana passada, né? E isso é uma coisa que eu acho muito ruim, cara. E eu, assim, enquanto povo, né? Cara, essa parte da política eu não tenho nem mais saco. Não tenho nem mais saco. Pretendo gravar com os candidatos que forem pro segundo turno, mas esse tipo sabe, de embate chato, de ficar batendo na família do cara... Porra, mano, fala do que o cara não fez de trabalho, então, sabe? Ou melhor, fala do trabalho que você fez. Eu acho que é mais bacana, porque, assim, infelizmente, o povo ele vai sendo doutrinado. E ele tá acostumado com isso. Vou te contar um episódio em relação ao prefeito Rubens Montempo, um bastidor mesmo. Quando a gente teve o escândalo da CP Trans e tal, não sei o que, aquela coisa toda, teve lá aquela questão dos ônibus, do incêndio.
o governo passou por um momento muito difícil. Era muita pancada. Esse recente que teve agora. Recente. Teve busca e apreensão na época na casa do presidente da CPTrans e, pela outra situação, teve uma busca e apreensão na casa do prefeito. Uhum. Eu chego na Câmara e todos os vereadores apreensivos, porque eu sempre fui um vereador de oposição e, assim, aquela oposição ferrenha mesmo, sempre cobrei tudo e tal. Todo mundo preocupado, achando que eu ia falar ou da questão da CPTrans ou da questão que aconteceu com o prefeito. Só que, olha só, eu sou adversário do Rubens, eu não sou inimigo dele. O que acontece com a família dele, de verdade, não é minha conta. O que é da minha conta é o que ele faz como prefeito de Petrópolis. Como gestor responsável Isso pela a gente cidade. cobra, fiscaliza, denuncia, pede cassação. Pô, entrou na casa dele, tinha a família dele e tal. Pô, cara, não tem como você ficar feliz com isso. A parte que diz respeito ao poder público, você cobra. Então, assim, as pessoas não entenderam que eu entrei, saí, fiz a minha fala, a mesma coisa em relação ao CPTrans. Entrei, saí, fiz a minha fala com ética. Eu procuro ser, cara, eu prefiro ficar amarelo uma vez do que ficar vermelho o resto da minha vida. O meu avô era um militar muito linha dura, né? E ele me deu uma educação. Se eu não gosto de alguma coisa, eu falo. Não importa quem, pode ser você, pode ser o Bom Tempo, pode ser um outro vereador. Eu vou lá e falo. Eu falo, ó, pô, isso aqui incomodou. Mas, pô, não posso fazer nada. Então, beleza, amigo, não tenho mais relação com você. Te agradeço, vou seguir um caminho, tu segue outro e a gente segue em frente. Eu sempre falo, com respeito, mas eu falo. E eu procuro realmente não partir para a parte pessoal. Acho uma tremenda covardia você misturar a parte política com a parte pessoal, você ataca o cara, chama o cara daquilo que você acha que ele é. Se ele achar que não é, ele vai te processar. Isso aí, vocês vão brigar na justiça, mas seja homem, vai atacar a família. É coisa de vagabundo, é coisa de gente safada, é coisa de gente cretina atacar a família das pessoas. Eu jamais faria isso, nem com o Rubens Bom Tempo, que é meu adversário, nem fiz na época com o presidente da CPTrans, não fiz, ainda mais porque na época o filho do prefeito estava em casa quando aconteceu e tudo mais. Então, assim, o pessoal na Câmara não entendeu a minha postura de não tocar no assunto. Jamais faria qualquer coisa contra a família dele. Eu entendo, assim, eu entendo, né? Não tô dizendo que eu respeite ou bata a palma. Tem uma galera que ela é assim, né? Ela joga sujo, ela vai mesmo, ela toca na ferida do cara mesmo. É 1 bilhão e 600 de orçamento. Tem gente que mata por 100 reais. Pô, O exatamente. que esses caras não podem fazer com a gente para poder impedir que a gente chegue lá? Eu sei a pressão que eu sofri. Pô, se eu abrir a boca para falar tudo que aconteceu comigo nesse processo eleitoral, vai ter gente presa. Esquece. Pô, esquece. A pressão que a gente sofre é muito grande, cara. É muito grande. É muito interesse. Acho que a população petropolitana ainda não entendeu tamanho que é a prefeitura de Petrópolis. Com certeza e a quantidade de força política que está por trás, querendo botar as garras no orçamento do município. É muito dinheiro, é muito poder. Define eleição de governo do estado, sim. Define eleição de governo do estado, sim. São 245 mil eleitores aqui. Define eleição de Senado, sim. Então as pessoas querem a maior cidade da região serrana. Querem colocar a mão aqui a todo custo. E acabou que eu e o professor Leandro Azevedo estamos disputando a eleição sozinha. O que a gente tem de melhor? Voto. Teve candidato que recebeu R$1 milhão. A gente recebeu 240 mil para fazer a campanha. De fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Então, assim, a nossa campanha luta, é um quarto dos outros. Só que a gente anda e eu tenho isso aqui, amigo. Eu bati essa semana 2 vídeos aí, um de 101 mil visualizações dentro de Petrópolis, outro de 93, 94 mil. É o que eu tenho hoje para mostrar para as pessoas que o trabalho que eu tenho. Isso democratiza um pouco a disputa eleitoral, isso democratiza um pouco, né, cara? E a justiça eleitoral, ela atuou de maneira a equilibrar um pouco o processo. Então, assim, não resolveu, mas ajudou muito. Porque antigamente, por exemplo, os candidatos poderiam ter vários carros de som. Hoje é 1 por candidato, o candidato tem que estar junto, tem que ter 25 pessoas na caminhada, nem todo mundo respeita. Mas deu uma certa equilibrada no processo, graças a Deus. E ficou mais clean também. Isso aí foi algo que eu comentei semana passada. Cara, você vê assim, você vê uma carreata, você vê uma passeata na rua e tal, a galera tá ali, cara, mas diminuiu o número de placas, diminuiu aquela coisa... Não tem mais placa, possuída, Hoje só permite o adesivozinho de portão. O adesivozinho, ou então o povo vai com bandeira e tudo mais, mas acabou justo, recolhe. Né? O portão da pessoa, ela bota adesivo se ela quiser. Mas aquele eu não monte duvido de que placa... caia também, né? Não, antigamente o que aconteceu? O cara ia lá e alugava um terreno para os candidatos. Então, assim, a gente
Antigamente você passava por um determinado terreno, você via 30 placas, Uhum. 40 placas. É até engraçado, né? Na eleição de 2008, quando o Bom Tempo estava terminando o segundo mandato, ele lança o Ronaldo Medeiros em Uhum. disputa contra o Paulo Mustrante, que foi secretário dele. Então, era meio que o Bom Tempo tinha dois Era candidatos. O ele contra ele Medeiros mesmo. é o Medeiros que botou a mão e a gente tinha o Paulo Mustrante ali, né? E assim, aquela coisa doida. Eu não de lembrava que era o Medeiros que o Ronaldo Medeiros. tinha E o feito Ronaldo ali a Medeiros frente tinha um contra o mundo de placa, Mustange. porque assim, ele Tinha tinha uma muita. quantidade grande de. Então, assim, o pessoal Tinha pegava muita. muito no pé dele, falava, é o candidato das placas. É, Porque isso aí. as placas eram dobradas, né? Era metade do vereador e metade do prefeito. Então você passava, você via um mundo de placas, assim, era uma coisa de louco. E não foi o suficiente pra botar o cara lá dentro. Não, perdeu a eleição. Petrópolis tem essa questão. Dinheiro aqui não define eleição. Tá? Vamos lá. Primeiro prefeito que teve direito à reeleição, Leandro Sampaio, 1996 a 2000. Primeiro prefeito, tentou se reeleger, perdeu a eleição. Primeiro prefeito a tentar a reeleição foi o Leandro Sampaio. Perdeu para o Rubens Bom Tempo. 2000, Bom Tempo começa o seu primeiro mandato. 2004, Bom Tempo é reeleito. Para 2008, Bom Tempo foi o primeiro prefeito e único reeleito na história de Petrópolis. Ninguém mais foi reeleito. Ninguém. Se dinheiro definisse a eleição, a máquina sempre venceria a eleição. Lógico. Ronaldo Medeiros, 2008. O Rubens saindo, Ronaldo Medeiros, a gente viu uma campanha gigantesca. Perdeu. Bernardo Rossi, 2012. Aquela eleição que depois o Pisciani vai no Jogo do Poder e fala: venceu o melhor candidato, Bom Tempo era melhor que o Bernardo. Bernardo era frágil, fraco, titubeante. Foi eu que falei isso, não, foi o Pisciani. Eu também acho isso, mas foi ele que falou. Bernardo era fraco, frágil, titubeante. Eu também acho que o Ingo é fraco, frágil, titubeante. Agora é o candidato do Bernardo. Então, ele vai para o Jogo do Poder e fala: Bernardo perdeu a eleição. Uma campanha gigantesca, perdeu a eleição em 2012. Então, assim, dinheiro não 2012 define. foi o Bom Tempo que entrou de novo, né? Foi o Bom Tempo que voltou de novo. Aí quando ele volta pro terceiro, né? Foi o Bom Tempo que voltou de novo. Ele tá no quarto agora, tentando o quinto. É um negócio louco. É porque na eleição de 2008, que o Paulo Mustrange entra e sai em 2012, ele ganha do Ronaldo Medeiros. Então o Bernardo não é candidato. Nessa eleição de 2008, o Bernardo era vereador e foi reeleito. Inclusive, foi o vereador mais votado de Petrópolis. Da história? Não, da história não. Da história foi o Ronaldo Medeiros. Em 2004, 6.300 e poucos votos. Então, assim, que é pouco, né? Há pouco tempo eu tava falando com uns amigos sobre isso. Cara, 6 mil votos em Petrópolis. O colégio eleitoral que é 150, mais ou menos? Válidos, você diz, né? Válidos. Válidos. Na outra foi, se não me falha a memória, 145. Mas a gente tava na pandemia. Eu acredito que isso vai subir. Uma galera não deve acredito que vai subir. Disso. Pode subir aí de 10 a 15 mil votos. Eu acredito que até 160 tem possibilidade. Se não chover, é pouco, né, cara? Você para se não chover e vai ter passagem de graça, né? O pessoal vai poder... No dia, né? Vai poder ir votar de ônibus sem pagar passagem, então tem a possibilidade de bater os. Eu sou um que faço uma viagem gostosa pra votar. Eu saio de um lado da cidade pra ir pra outro. Sério? Eu revisito o Bingen nesse dia da. Sério? Não trocou o título ainda, não? Não troquei nada, até hoje. E aí toda vez que eu penso, vou trocar, eu falo, não vou não. É porque eu vou pra lá, vejo a família. E tal. Aí acabo não fazendo, né? Fico nessa viagem gostosa. A minha esposa e tal, vota todo mundo em Nogueira ali, deve votar pertinho. Você vota onde em Nogueira? Eu voto na Newton Santiago. Na Newton Santiago. Newton Santiago ali perto da... perto da igreja? É a escola pública ali. Isso aí. Em frente à igreja católica. Em frente à igreja católica. Eu voto ali. Ah, legal. Voto cedinho ali, sempre. Bacana. Pertinho da onde eu morei ali pertinho. Eu morei ali na rua, seguindo depois ali. Aquela rua que sobe ali, você indo conforme você for pra Bom Sucesso, aí tem uma rua que sobe ali. Vai lá em cima e dá a volta. Ela vai reto assim, e aí você não tem como sair de volta pro lago, mas ela tem uma conexão pro lago. Só passa de moto. Minha mãe morou ali também. Eu morei ali 2 anos. Muito bom ali. Eu era mais novo, ela morava lá de vez em quando, eu ia lá visitar. Eu morava com a minha avó, de vez em quando eu ia lá na casa dela. Legal. Terra boa demais. E aí vocês estão agora nessa jornada, você e Leandro. Como é que você vê hoje, assim... É uma corrida por fora, né? Porque tem o Bom Tempo, que é o cara que está na máquina, que está, teoricamente, com o poder público a seu favor, para jogar a seu favor, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas... Tem alguns correndo por fora, né? O Ingo vindo aí, vem bem nas últimas pesquisas, né? As pesquisas são uma piada, cara. Pois tem essa questão também, né? Pesquisa com 500 ligações por telefone, onde só 300 pessoas respondem
para um colégio eleitoral aí tem... de 245 E as pessoas têm mil acesso a eleitores. ela é aberta? A pesquisa fica lá, cara, mas pesquisa por Ninguém vai lá telefone. ver, né? Não, e aquela história, né? Por exemplo, agora esse Instituto GERP, né, fez uma pesquisa e tirou meu nome de simulação de segundo turno. Eles escolheram 3 candidatos para estar no segundo turno e tiraram meu nome, tiraram o nome A do critério Dr. deles. Santoro. A critério deles. Pô, Quer mas dizer, aí não como vale, que pô. você tira o candidato, como que você tira o candidato, e aí você tira desse candidato a oportunidade de ter o voto útil, que é o voto daquela Sim. pessoa que acha que você pode vencer, que você pode ir para o segundo turno. Qual é a intenção disso? É dizer o seguinte, olha, fulano não tem chance, vota no ciclano. É. A coisa de... Pô, não vou nem falar É. aqui para não xingar. Escolha entre Vasco e Flamengo. Mas e o Fluminense e Botafogo? Não, não. É entre Não tem Vasco e Flamengo. chance. É isso, é isso. Papo furado danado essas É inclinado. pesquisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa eleição agora de 2020, ela vem ligeiramente melhor para competir do que a de 2020. De 2024, melhor do que a de 2020, que tinha uma cacetada de gente para pulverizar os votos, né? Verdade. Então ela vem um pouco mais, mais... Como é que eu vou dizer? Mais... Muito provavelmente vai aumentar a votação dos candidatos. Exato, exato. Né? Porque essa não vai haver essa pulverização. E vocês vêm, agora então retornando, vocês vêm fazendo esse trabalho aí, comendo pelas beiradas, né? Deixa o povo achar que não tá vendo, ou quem não quer mostrar. Eu e o professor, a gente, além de andar muito, isso a gente tem uma facilidade, porque o professor é um vice de voto. Uhum. Ele tem a mesma votação que eu. Então é mais fácil fazer campanha com ele. O professor vai para um lado e eu vou para o outro. Professor, vai fazer aonde? Vou fazer a Posse, então vou fazer Meio da Serra. Professor, vai fazer aonde? Vou fazer Pedro do Rio, então vou fazer Ciméria. Professor, vai fazer aonde? E assim a gente consegue ampliar e ganhar. A gente tem menos recursos? Tem, mas a gente consegue se dividir. Acaba sendo uma força dupla, né? Porque a maioria dos vices, eles não ajudam, né? É. O Ingo quer esconder o Baninho para não mostrar que é o candidato do Bernardo Rossi. Então, o Baninho não entra, só entra a cara do Ingo, não entra a cara do Baninho. Então, ele fica o tempo todo tentando esconder que não é Bernardo Rossi, mas tá com o cheiro do Bernardo Rossi entranhado na roupa. E o coitado, o Rubens Bom Tempo botou o Paulo Mustrange, que mais atrapalha. Tem que mandar o Paulo Mustrange ficar em casa comendo eu pipoca. até esqueci que era o Paulo Mustrange que tava nessa. O Paulo Mustrange. Ele vem de novo, né? É um cara que não ajuda muito, né? Então o Yuri colocou o Marcos Novaes, que é um ex-vereador, mas que estava fora da política há muito tempo. Não me falha a memória, na última eleição ele não bateu 1%. Foi uma coisa assim complicada. Ele veio a vereador mesmo? A última vez ele veio candidato a prefeito, se não me falha a memória. Né? Pô, nem lembrava, tá vendo? Veio prefeito, se não me falha a memória, ele não bateu 1% de intenção de voto. Não bateu 1%. Me parece que o Yuri também tá indo numa proposta mais para a imagem dele, mais focando na imagem dele, não tanto... Para a esquerda? Não, no geral, né? Tipo, assim como você falou do Ingo, né? Que aparece mais a foto, eu tenho essa sensação. Eu vejo, assim como eu vejo o Ingo e tal, eu vejo que aparece o Yuri e não muito essa coisa mostrando, olha, sou eu, esse aqui é meu vice, vamos junto. O Yuri hoje tem uma disputa muito direta com o Rubens Bom Tempo. Isso no debate ontem ficou muito claro. Né? É muito direto, porque eles dividem pra galera que estiver acompanhando público. a gente aqui no YouTube, são dois candidatos nós estamos gravando de esquerda, hoje... né? Dia 26 de setembro, né? E ontem, dia 25, teve Ontem, dia 25, teve debate. Teve um debate. Então, assim, o debate, né? O debate. O debate só foi é o único debate do primeiro turno. Então, assim, esses votos da esquerda e da centro-esquerda, o Rubens e o Yuri Moura estão disputando, né? O Rubens pelo PSB disputando voto, e o Yuri Moura pelo PSOL. Esses votos eles estão sendo disputados. E o Yuri e o Rubens, né? Eles caminhavam juntos, o Rubens e o Yuri caminhavam do mesmo lado e eles decidiram separar da mesma maneira que eu e o Ingo, a gente caminhava do mesmo lado e a gente decidiu se separar. Então, assim, é uma situação complicada para os dois. Aí eu divido voto com o Ingo difícil. E o Yuri divide voto com o Rubens. Não seria melhor, talvez, já que a gente tá falando... Tudo bem que o Bom Tempo é o cara que tá lá, né? No caso do Bom Tempo, não tanto. Mas não seria mais interessante unir forças nesse momento e, pô, em vez de separar, igual você falou, puta, o Yuri, Bom Tempo e tal, você e o Ingo, mas se unir e falar, cara, vamos ter aqui uma comissão mais forte ainda, assim como você e Leandro uniram forças. Pô, não vamos ter uma base mais forte para ir junto. Isso com o professor, né? Foram os 2 federais mais votados da cidade. Exato. A gente, naturalmente, partiria para um processo de disputa, mais um processo de disputa. A gente, por amor à cidade, a gente decidiu se unir e disputar essa eleição juntos. Você diz se unir com o Ingo? Impossível. Com o Ingo, candidato do Bernardo Rossi, impossível. Assim, cara, eu não tenho problema nenhum pessoal com o Bernardo Rossi. Não tenho problema nenhum pessoal com o Ingo, mas o Bernardo Rossi não sobe no meu palanque. O pessoal fica chateado, aí ficam postando a foto do dia que eu tive reunião.
Todas as vezes que eu precisar do governo do estado, eu vou lá falar com o Bernardo Rossi. Eu vou lá falar com o governador. Agora, eu ter o Bernardo Rossi como meu padrinho político para compartilhar o governo, para indicar pessoas Não no meu quero. governo, eu não quero, porque eu não considero que o Bernardo foi um bom prefeito para a cidade. Uhum. Não vou deixar o Bernardo botar as mãos na prefeitura de novo. Ele lá no governo do estado, ele é muito bom. Agora, para ser o padrinho político, para dar o direcionamento político para o governo, eu não quero. Assim, o que o Ingo aceitou, eu jamais aceitaria. Uhum. Eu tava do lado lá, do lado de lá com eles. Os caras me botam numa mesa lá e falam: olha, candidato a prefeito aqui vai Mais ter o café. baninho de vice. Não, não, obrigado. Candidato a prefeito aqui vai ter o baninho de vice e vai seguir com essa diretriz. Tem gente que aceita. Eu não tenho uma personalidade pra baixar a cabeça pra ninguém. Se eu for o prefeito da cidade, quem vai mandar na cidade sou eu, cara. O cara vai vir lá do Rio pra poder mandar aqui, pra dizer o que eu tenho que fazer, Isso é o pra tipo de dizer coisa quem que eu tenho que acontece, né? nomear. Assim, Lógico que acontece. O Bernardo Rossi, quando foi prefeito, quem mandava na cidade era quem? Quem é que tocava a política do estado do Rio de Janeiro? Era o Pisciani, cara, que O tocava Bernardo, tudo. o Bernardo, O ele Bernardo foi ficou o de Bernardo foi 2000 prefeito. E assim, cara, eu tô te falando, o Bernardo é uma boa pessoa pra você conversar, pra você Não, bater sim, papo. É um cara pra você, sério, pra você sentar, fazer o que a gente tá fazendo aqui, com tomar um certeza. café, trocar ideia. Eu só não, as pessoas, assim, o grupo do Ingo tem uma dificuldade muito grande com isso. Ah, pô, me deram porrada pra caramba na rede social, não sei o quê, papapá, dizendo que eu sou um traidor, não sei o quê. Não, eu só Teve tenho. isso, teve Cara, mas isso. eu só tenho coerência. Eu só tenho coerência. O Ingo tem uma personalidade que permite a ele que alguém diga pra ele quem é o vice dele. Não foi ele que escolheu o Uhum. Bani. Foi o Bernardo Rossi e o Cláudio Castro. Se alguém me oferece um vice que eu não quero, eu digo que não quero e pronto, acabou. Ah, mas o Marco Pereira vai vir de Brasília e vai mandar. O amigo, quer o partido? Fica com o partido, bota o partido onde você quiser. Que tem essas Ah, partes também, né? tá Tem, tem, louco? tem esses Nada, detalhes rapaz. que Quem às é que vezes a vai. gente que é Cara, leigo perde não, pra gente o assim, entendimento e a coisa não é. As acontece, pessoas né? às vezes levam as coisas pro lado pessoal, mas eu acredito realmente que na política a gente não pode ficar em cima do muro, sabe? Eu não posso deixar de Acho ser que não quem dá eu tempo sou. pra isso, né? Não, cara, assim, olha só, eu sou um cara cristão, conservador, defendo os valores da família e nunca fui um cara radical nas posições que eu defendo, mas são os meus valores. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. É uma coisa que eu utilizo no dia a dia no meu palanque? Não, mas se você me perguntar, eu vou te dizer. Você fala, Eduardo, qual é a sua religião? Sou cristão. Fui criado na Wesleyana Central, aqui com o Bispo Jamir, que inclusive me apoia aqui no centro da cidade e tal. Eduardo, o que você defende em relação à família? Eu defendo os valores da família. Eu defendo, acredito que a família é a base. Eu não tive família. Eu acho que a família, quando eu era mais jovem, me fez muita falta. Hoje eu consigo fazer, dar essa segurança. A família, ela tem muitas formas. Eu tive uma família sendo criado pelos meus avós e fui muito feliz. Era uma Eu família. também fui. Foi também? Eu perdi minha Eu, mãe cedo e fui morar com eles, né? isso. E tá tudo bem, né, cara? A família E era, acontece e e vem era a pra tua gente essa. família. Era a minha família. Era o teu conceito de família. Exatamente, era o Isso meu é conceito muito de família. bacana. Sabe? Eu acho que esse amor que a criança tem que ter dentro de um lar, esse amparo, esse direcionamento, essa proteção, essa orientação, acho que a família é fundamental para isso. Assim, me dói muito, porque eu sempre fui um cara muito ativo na política, a Uhum. ponto de, quando a minha filha estudou no Josemar Contage, eu fui eleito pela comunidade o representante da comunidade no conselho escolar, Josemar Contagem é onde? em Correias. É do lado do Armazém do Grão, Do em lado do Correias. armazém do. Perto do Padre Correias ali. Ah, sim, É sim, Armazém do sim, sim. Grão, Josemar Contage e Padre Correia. Ah, tá. Eu era o representante da comunidade, então eu tive acesso à realidade das crianças. Uhum. Mais tarde, como vereador, fiscalizando, as coisas que a gente recebe aqui, cara, pô, é de cortar o coração. Cara, a gente tem crianças que sofreram abusos e que tem que estar lá na escola pública tentando se concentrar. É um absurdo. Crianças que passaram por casos assim de violência terríveis e estão lá tentando se concentrar. Tem criança que a única refeição que tem é a merenda escolar e tem lá que Isso aí é, tentar se isso aí é concentrar. E osso. só tem aquilo ali para comer, Isso aí cara. é Então, osso. assim, ninguém entende porque eu sou o cara que vai lá, mete a mão na panela, abre e, se não tem comida, eu grito mesmo. Eu vou pra rede social, eu denuncio, eu vou no Ministério Público. Cara, eu mapeei as escolas da cidade sem profissionais de apoio para pessoas com múltiplas deficiências. Uhum. Eu trabalho, eu atuo em favor dessas pessoas junto às instituições, a PAIG, a AP, Legal. a AFIP, que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu mapeei isso tudo e denunciei no Ministério Público Federal.
para obrigar a Prefeitura de Petrópolis a contratar esses profissionais para garantir a inclusão. Porque a inclusão ela é linda no discurso, mas cabe ao gestor disponibilizar os profissionais para que as crianças que estão lá dentro de sala de aula consigam ter aquelas atividades voltadas para elas, na condição que a ela inclusão tem de ela se precisa acontecer desenvolver. na prática, né, Na cara? prática, que não acontece, É. cara. Então eu sou o cara que vai lá e mete a mão para ver se tem merenda, se não tem merenda, que abre o depósito para ver se o hortifruti chegou, sabe, que vai ver as condições de fato da escola, a parte estrutural. Cara, é assim, me dói muito porque quando alguma coisa não tá. Eu sou um político diferente. Quando a coisa é assim, eu não fico fechado dentro da sala. Uhum. Então, assim, quando a coisa tá ruim, as pessoas conseguem falar comigo. Me mandam pelas redes sociais, me mandam pelo WhatsApp, me mandam pelo direct, me mandam pelo Facebook. Então, assim, pô, você ter o poder para fazer alguma coisa para melhorar. Decidir não fazer é uma coisa muito grave. É. Para quem é chefe do executivo, principalmente, é o cara que tem a tinta na caneta mesmo para botar para andar. A decisão fica na mão dele, né? Cara, uma coisa é você chegar à noite, e isso, assim, é o que me consola. Quando eu chego à noite, às vezes, assim, esgotado, e, pô, eu deito com meu filho, dou um carinho nele, faço ele dormir, viro pro canto, consigo dormir também, agarradinho ali. Porra, fico. Eu, eu, eu eu percebo que eu fiz tudo que eu podia. Eu não consigo resolver tudo, cara. Eu não sou Deus. Eu não consigo estar em todos os lugares e não consigo estar dentro do coração de cada pessoa. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu vou te dar um exemplo. O meu pai está enterrado no cemitério municipal lá no centro. Eu Uhum. estive inúmeras vezes lá para fiscalizar e para cobrar a manutenção do cemitério municipal. Eu sinalizei o que aconteceu na chuva. Eu fiz 2 denúncias ao Ministério Público. Tudo que tá ali estava no documento que eu disse. Pô, desculpa a maneira de falar, mas vai dar merda. Vai dar merda aqui no cemitério. Tem um monte de gente enterrada aqui que é importante para alguém. A mãe de alguém, é o filho de alguém, a avó de alguém. Vai dar merda aqui no cemitério, vai cair. Eu sinalizei isso pro governo, o governo não fez nada. Esperaram cair. Aí agora estão anunciando obra de 4 milhões de reais no cemitério. Cara, e caiu, velho. Caiu sobre os corpos que estavam ali. Aí, pô, você deixa cair para você atuar, você deixa faltar merenda para licitar, você deixa faltar remédio para licitar. E aí eu, como leigo aqui, povo, mais uma vez, né, morador de Petrópolis, foi muito resultado do que aconteceu nas chuvas, por exemplo. Verdade. Tinha uma série de situações que eram para estar acontecendo ao longo do tempo, não aconteceram, e aí o resultado, porra, aí caiu um monte de situação, túnel que, porra, despenca, aí falou, agora tem que fazer. Eu falei assim, pô, mas por que essa merda não tá sendo feita há anos? Né? E sendo mantida, enfim, eu não sei se precisa disso, cara, precisa esperar o pior para, enfim, agora vamos botar a mão nisso. Isso é ruim, cara, pra cidade como um todo, né? Porque aí leva um nível de exposição. Não sei se a ideia, aí já vai a ideia do estrategista de novo. Porra, eu preciso gerar uma exposição para gerar um salvador? Sabe? Para gerar, olha só, tá vendo? Porque deu essa merda, mas eu vim aqui e salvei. Eu vim aqui, fiz uma situação XYZ e resolvi o problema lá do negócio que caiu. Pô, nas chuvas não teve isso. Aí deu merda para tudo que é lado e aí botou a bunda na janela. Vai ser pior. Você tá falando com um cara que fiscalizou toda a cidade. Toda a cidade. No meio da tragédia, muitas pessoas criticavam, diziam assim, Eduardo, você não tá lá na área. Sabe o que eu fiz? Botei um capuz, botei a máscara, tava a máscarazinha, igual aquela máscara do Covid, ia pra lá, pra ser voluntário. O vereador não manda porra nenhuma, o que você vai fazer? Eu vou mandar máquina, não sei o que, eu fui ajudar as pessoas. Fui ser voluntário, fui fazer doação, fui buscar doação, fui ajudar. As pessoas nem sabiam que era eu que tava lá. Foi isso que eu fui fazer. Quem podia fazer mesmo, naquele momento, era o prefeito. Depois que passou a tragédia, a gente chama de síndrome do céu azul, né? Que todo mundo esquece, né? Deu céu azul, todo mundo esquece. Céu azul, as pessoas não lembram da tragédia, esquecem. E aí começa tudo de novo e votam nos mesmos também. Porque votam nos mesmos que passaram por lá, tiveram a caneta e não fizeram as obras estruturais que a gente precisava. E aí eu comecei a fiscalizar. Fiscalizar. Sem brincadeira. 1 mês depois da tragédia, eu fui a Brasília e havia conseguido, logo depois da tragédia, quase, se não me falha a memória, 9 mil cestas básicas, 8 mil eram para Petrópolis, para atender a população. 1 mês depois, essas cestas básicas estavam largadas lá em Mesquita, ainda dentro de um depósito. A prefeitura não trouxe as cestas básicas e tinha gente passando fome em Petrópolis. Que isso. Apodreceu uma montanha de roupas lá no alto da serra. Puta, todo mundo sabe disso.
Isso foi horroroso, cara. É. E aí ninguém entende por que que eu pedi a cassação do prefeito. Cara, desculpa, irmão, assim, tem gente que acha que eu sou um cara radical. Eu não sou um cara radical. Muito pelo contrário, eu só tenho lado. O meu lado é o lado da população. Meu lado não é o lado do prefeito. Uhum. Seria muito mais fácil eu olhasse o meu lado, resolvesse a minha vida com o prefeito, ocupasse lá uma secretaria inteira e tocasse a minha vida. Isso E, aí. meu irmão, vida que segue. Mas eu não fiz isso. Cara, assim, você lutar contra o sistema não é uma coisa fácil. Os caras Uhum. tentam te destruir o tempo todo, fake news o tempo todo, te atacam o Lógico, tempo lógico. todo, mentem sobre você o tempo todo, porque tem disparo de WhatsApp. Quem tem dinheiro hoje consegue destruir a tua imagem, assim, numa questão de minutos. Isso aí. E mesmo assim, eu entendi que o caminho que eu tinha que fazer era de defender as pessoas. Hoje, como resultado, até hoje as pessoas não sabem como foi gasto o dinheiro da tragédia. Petrópolis não recebeu todas as obras estruturais que precisava. E aí eu chamo a tua atenção para o que eu considero uma das coisas mais graves. Como eu fiscalizei a cidade toda, você vai na 1º de maio. A quantidade de terra, pedra, né, entulho, de maneira geral, pedaços de madeira, vergalhões e tudo mais, que Uhum. você tem no alto da montanha, mais solto. Pensa assim, se a chuva ela já teve força para jogar a casa no chão, qual era o papel da prefeitura de Petrópolis e do governo do estado? Ir lá e limpar. Uhum. Porque toda essa quantidade de terra, de pedra, entulho no alto da comunidade, lá na 1º de maio, no Caxambu é a mesma coisa, em outros lugares é a mesma Uhum. coisa, tudo isso, se vier uma chuva igual ou parecida, vai jogar com mais Vai facilidade. Pensa uma pedra do tamanho dessa mesa. Foram lá e explodiram a pedra. Viraram 4 pedras que, se rolar lá de cima, vão invadir as casas e vão matar a gente. Quando você chega no Caxambu, você vê uma placa de concreto que deve ser 3 vezes essa mesa aqui, pendurada por meia dúzia de vergalhões. Uhum. Tô falando de ouvir falar, não. Eu fui Uhum. lá. Fui lá, filmei, denunciei, cobrei. Tá lá, uma placa de concreto. Mas todas as pedras e vigas e tudo mais, e ferro, tudo você tá lá no alto do Caxambu. Uhum. Aí quando você chega nessa parte, você olha pra baixo. Aí você vê nas casas lá embaixo, roupinha, cara. Você vê roupinha de criança. Você vê as roupas dos moradores. Cara, como que você olha isso e você não faz nada? Você não consegue se Tá tudo colocar no bem. lugar das pessoas e E tá tudo bem. Pô, não dá. Assim, Não cara, dá. é uma bomba virada pra essas pessoas. E as pessoas voltaram pra casa. Uhum. E nem todo mundo conseguiu aluguel social, nem todo Exatamente. mundo conseguiu moradia. Tá lá, então qual é o papel da prefeitura? Não tem dinheiro pra fazer todas as obras? Limpa a comunidade. Limpa. Porque dinheiro teve pra poder aí. fazer isso. Limparam as principais, liberaram as vias, a vida voltou ao normal, o mato cresceu, boa parte do entulho, das pedras, dos vergalhões, da Tá madeira, encoberto. tá lá hoje encoberto por mato, mas Encoberto tá pelo mato. lá. Mas tá lá. E se Isso é chover e osso. rolar, vai morrer muita gente. Isso é osso. Aí ninguém entende porque que eu pedi a cassação do prefeito. Isso é osso. Eduardo, dia 1º de janeiro de 2025, você eleito com auxílio, com apoio do Leandro, e aí qual é o grande desafio? Colocar as contas da prefeitura em dia. Hoje, o maior desafio. Petrópolis tem um endividamento muito grande. Mas muito grande. Muito grande. Ninguém sabe exatamente. Porque Uhum. os dados que o governo manda, a gente não pode acreditar. Infelizmente, sobre endividamento, não. Dizem que está em torno de 2 bilhões de reais. Bi. Equivalente ao Uhum. orçamento de um ano e mais um pouquinho. Olha só. Qual é o meu papel como prefeito de Petrópolis? Assumir o mandato. Só tenho 2 partidos comigo. Com isso, eu consigo cortar 50% dos cargos em comissão Uhum. da prefeitura de Petrópolis. Vou enxugar contratos e aditivos. Eu tenho hoje 80 milhões de reais de lixo, 40 milhões de Uhum. reais de terceirização da educação, mais as terceirizações da saúde, mais as... É uma infinidade de contratos. A gente tem que enxugar o máximo que a gente puder. Enxugou, você começa Uhum. a botar a prefeitura no eixo, começa a botar a prefeitura nos trilhos. Aí você começa a valorizar servidor, a chamar o excedente da educação, a fazer concurso para saúde, a fazer concurso para guarda, a fazer concurso para Condep. Começa a pensar em PCCS para saúde, em PCCS para Condep. Mas primeiro você tem que enxugar, você tem que arrumar a máquina.
Quem promete qualquer coisa antes de fazer isso está mentindo. E outra, se lotear a prefeitura, não faz. Tem gente que tem tanto compromisso político que não vai conseguir fazer os cortes que precisa para administrar a cidade. Vai ser um mero gestor de contratos. Vai tocar o que já está e nada vai mudar na prefeitura. Então, primeiro passo, colocar a casa em ordem. Isso eu consigo fazer nos primeiros 4 meses. Nos primeiros 4 meses, eu coloco para votar na Câmara a reforma administrativa, eu corto os cargos, aproveito e já coloco a minha equipe para poder elaborar a nova lei de incentivos fiscais do município. O carro-chefe do nosso governo é geração de emprego e renda. E aí vale lembrar que a prefeitura é o maior empregador do município. Se você somar a quantidade de cargos que e você cidade tem... não tem, é o maior empregador da prefeitura hoje? É porque você soma tudo, né? Você tem os servidores, Aham. você tem os RPAs, que são muitos, cara. Você deve ter ali em torno de 2.000 servidores por Aham. RPA na saúde. Aí você tem mais 1.300 na educação. Aí você tem mais 200 na Secretaria de Assistência Social. E por aí vai. E vai embora. Isso são pessoas... Mas os estagiários, são muitos estagiários por todo lado na Prefeitura de Petrópolis. Mas os servidores. Então, assim, todo mundo... E os inativos. Porque todas essas pessoas dependem diretamente da máquina pública, dependem da prefeitura, da saúde financeira da prefeitura. Então, eu vou arrumar a casa, vou mandar para a Câmara a nova lei de incentivos fiscais. Com a nova lei de incentivos fiscais, eu faço um processo de reabertura da cidade para que as empresas voltem a se interessar em investir em Petrópolis. Preciso fazer um investimento grande em mobilidade urbana, que aí, se tiver tempo, a gente consegue falar um pouquinho. Mas eu quero fazer um investimento grande em mobilidade urbana e já parto para a Itaipava. reurbanização. Tem que salvar Itaipava. É isso, parto para a reurbanização da Rua Tereza. Por que isso? Eu arrumo as contas da prefeitura. Com a nova lei de incentivos fiscais, as empresas se interessam a vir, vão começar a se interessar a vir para Petrópolis. Paralelo a isso, eu vou colocar em prática um projeto da COP com a UFRJ por o trânsito de Itaipava. E para Petrópolis inteira. Nós temos um projeto já com a duplicação de pontes, com a criação de rotatórias, com a duplicação de vias. Por exemplo, Petrópolis precisa de um plano aquela para via- 20 anos, né, cara? aquela via por trás do Parque Municipal, de trânsito. a gente vai Pelo duplicar. amor de Deus, esse é o A meu gente vai sonho. duplicar, a gente vai botar iluminação, a gente vai botar ali 4 recuos para você poder parar. Não é para botar um ônibus ali, não. É porque pô, você teve um problema com o carro. Você tem que ter um lugar onde você consegue estacionar. Sim, Que aí você não para o sim, trânsito sim, inteiro. Sim, Você tem que ter essas áreas de recuo. com certeza. Principalmente, eu vou organizar a cidade. A gente vê em Petrópolis um boom imobiliário. Eu vou investir em mobilidade porque eu quero gerar emprego e renda. Então, eu estou investindo em mobilidade, eu estou diretamente melhorando a qualidade de vida do cidadão petropolitano. Sim, com Porque certeza. o cidadão quer chegar em casa e quer curtir um pouquinho a família. Não quer ficar 2, 3 horas dentro do transporte público ou dentro do seu carro parado no trânsito. Sim. Então, o empresário quer escoar a produção. Ninguém quer montar um restaurante e ter dificuldade para comprar uma carne, para comprar um insumo, seja lá qual for. Ninguém quer. Com certeza. Aí ninguém quer investir mais, principalmente hoje em Itaipava. Porque a situação está muito feia. Né? Qual é a nossa ideia? Itaipava atrai muito os olhares, principalmente do Rio, da capital, do estado, né? Não, e economicamente é importantíssimo para Petrópolis, mas não só em Itaipava. Na Rua Tereza, eu vou tirar o estacionamento rotativo da Rua Tereza e vou reurbanizar a Rua Tereza de ponta a ponta. Qual é o meu projeto? Para a Rua Tereza, eu vou transformar a Rua Tereza num polo gastronômico, num polo cervejeiro e vou fazer dentro da Rua Tereza um corredor cultural da prefeitura. Vou manter o polo de modas nas lojas que continuam lá sobrevivendo, apesar da incompetência dos governos. Então, sem o rotativo, com a Rua Tereza reurbanizada, eu já tenho dinheiro para isso. Já consegui, eu tenho o apoio de 44 deputados federais. Para o meu projeto, para a cidade. Legal. Tanto para a mobilidade urbana, importante. tanto para a mobilidade urbana, quanto para a reurbanização da Rua Tereza. Tem que acontecer e a gente só consegue com diálogo. O prefeito não gosta do governador, o governador não gosta do prefeito, as coisas não andam. Exatamente, cara, falou tudo. Falando nisso, tocou numa palavra aqui que eu tinha esquecido, mas eu trouxe hoje especialmente para isso. Blog. Boa. Diálogo. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar isso aqui. Deu. Acho que deu. Falta isso, você acha, cara, na política?
Falei muito sobre isso no debate ontem. Muito Nas sobre duas isso no debate. composições. Teve uma pergunta que eu fiz ao deputado Yuri Moura, que é candidato a prefeito, e ele fala, eu perguntei a ele sobre a falta de diálogo dele com o governador, né? Ele teve alguns embates com o governador, com o grupo do governador. Eu falei para ele, a cidade já está com uma dificuldade muito grande. O governo do estado está devendo 11 milhões de reais para a saúde de Petrópolis. 4 desses 11 milhões são para oncologia. Quem deixa de repassar dinheiro para pessoa com câncer. E eu perguntei para o deputado Yuri como ele vai resolver isso. Ele falou que vai resolver com o governo federal. Mas aí eu disse o seguinte, o que é de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade do Estado. Ou você assume como prefeitura, você não pode passar essa responsabilidade para o governo federal, você tem que resolver com o Estado, você tem que ir lá, o governo federal vai te ajudar em outras coisas. E aí eu disse, poxa, tem que ter diálogo com o governador Cláudio Castro. Eu tenho hoje uma questão política que foi ter decidido não ficar no grupo do governador, mas venceu a eleição, vou lá conversar com ele e vou acertar as coisas para a cidade. Não vou brigar nem com o governo federal, nem com o governo estadual. Não dá para ter orgulho ou ciúminho nessa hora. Tem que... Não, pelo contrário, cara. Quando eu fui a Brasília... O cara que tá à frente ali, ele tem que botar a cara e fazer o trabalho que precisa ser feito, né? A última vez que eu fui a Brasília, eu fui recebido pela senadora Damares. Ela é do meu partido e não é do estado do Rio de Janeiro. A senadora Damares, ela gravou um vídeo, postou pra mim e tal, e ela abriu portas pra mim com vários deputados. Sabe como é que eu consegui isso? Cheguei lá e falei, ô senadora, poxa, vim de Petrópolis, minha cidade passou por uma tragédia. Ah, meu filho, eu vi no Fantástico, não sei o quê. Então, senadora, preciso da sua ajuda. Poxa, mas eu não sou do Rio. Eu falei, eu sei, senadora, mas se a senhora ligar, qualquer deputado me atende. Pronto. A senhora me ajuda? Ela fez meia dúzia de ligações e me ajudou. Então as pessoas não entendem hoje como que eu tenho dinheiro para reurbanizar a Rua Tereza, para fazer um projeto de mobilidade, como que eu vou... Rapaz, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Eu vou construir um transbordo de caminhões na BR-040, para que esses caminhões grandes, eles não precisem mais ficar parados no Quitandinha e para que eles possam passar essas mercadorias para caminhões menores e eles possam abastecer a nossa cidade. Isso eu vou resolver um problema que até hoje ninguém teve essa ideia. Vou até depois fazer o recorte dessa parte. É osso você tá no trânsito e, puta, cara, tu pega uns caminhões... Vou dar um exemplo aqui. Subindo o Quissamã. Irmão, tu pega um caminhão na frente, acabou. Acabou. Tu vai levar, às vezes, cara... Fora que esses caminhões entram nos bairros, arrebentam a fiação, acabam prejudicando o asfalto. Porque às vezes o motorista não sabe o tamanho que tá a fiação, se tem uma fiação solta ou não. A maioria não conhece. Aí entra com um caminhão grande, passa por dentro de bairro, e no Quitandinho os moradores estão pedindo essa mudança. Então, assim, a gente tem esse projeto. Mas o diálogo, ele é fundamental, essa capacidade... Eu sou gestor público, né? Não sou jornalista e gestor público. Diálogo. A política precisa de diálogo, gente. É fundamental para a gente conseguir resolver. O negócio é pesado, esse diálogo é pesado, hein? É pesado. E assim, a gente realmente precisa do diálogo para resolver os problemas da cidade. Quando o Bom Tempo decide virar adversário do Cláudio Castro, isso acontece no meio da tragédia, eu realmente não conheci o Rubens Bom Tempo como um cara que vinha ali de 3 mandatos, com toda a experiência. Quando ele traz o Marcelo Freixo, não tinha nada a ver com a tragédia. Até esse momento, tu tinha uma admiração, assim, respeitosa pelo Bom Tempo? Eu não tinha o pavor que eu tenho dele hoje. Posso dizer isso. Hoje eu tenho pavor dele. Porque acredito que quando você bota uma questão pessoal tua à frente dos interesses da população, isso é uma coisa que realmente machuca, acaba tornando vítimas as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que sofrem mais, blog, que são as pessoas que dependem do poder público. Já que a gente entrou nesse assunto do Bom Tempo nas chuvas, isso aqui não é jornalismo, né, cara? Você sabe que a gente está no YouTube e tal, e o podcast é um veículo de comunicação, né, de troca de ideia, de bate-papo e tal. Então eu falo muito, eu tenho meus parceiros aqui que também apresentam comigo, apesar de eu estar sozinho hoje porque eles estão empenhados aí em atividades e tal, da empresa. Cara, eu vi como foi muito ruim a forma com que o Bom Tempo respondeu durante o período das chuvas ali. A forma com que ele apareceu... Dificuldade para aceitar ajuda. Ele teve um sumiço, cara. Botando os voluntários para fora. E eu vou aproveitar o meu desabafo aqui, né? E eu falei isso aqui também quando a gente gravou com o Ingo, e talvez eu fale isso novamente na gravação do segundo turno. Bicho, depois das chuvas eu queria ir embora daqui, irmão. Eu olhava pra isso aqui e falei assim, cara, eu queria pegar minha esposa e minha filha e falei assim, meu irmão, vamos sumir dessa cidade, cara.
eu vou ficar aqui esperando a próxima e estarei eu no azar de estar na próxima. Então esse foi o meu sentimento depois das chuvas. E aí, acompanhando aquela loucura toda, cara, a forma com que ele reagiu não foi boa. Eu não sei o que a assessoria dele fez ou aconselhou ou não, mas o cara sumiu uns dias, demorou a aparecer, quando apareceu não estava com as melhores respostas. Aí depois, lógico, ele se enquadrou, acho que a ficha caiu, sei lá o que aconteceu, e ele fez o caminho trivial ali, o padrão, sabe? Aí ele respondeu, não, nós vamos receber, tá, porra, mas agora, entendeu? A merda já tá feita, cara. E eu nunca vou esquecer disso, o cara sumiu alguns dias, cara, no meio daquele pavor todo. Da noite da tragédia? Claro. Bastidor. Eu fiquei na Câmara, foi um dia de sessão, eu fiquei na Câmara 2 horas da manhã, eu saio da Câmara com o carro patinando, né, com toda aquela lama e tudo mais, dificuldade grande para chegar na prefeitura. Quando eu chego na prefeitura, o governador do estado já estava lá. O governador chegou na cidade antes do prefeito. O prefeito estava fora. E o governador lá, depois prefeito e tudo mais, aquela conversa lá, o pessoal, todo mundo lamentando o acontecimento, né, uma grande tragédia para o nosso município. O governador vira para o prefeito e diz assim: toda a equipe do estado está sob comando do Rubens Bom Tempo. Ninguém conhece melhor a cidade que ele. Prefeito de 4º mandato. Sim. Fez o certo. Qual postura a gente esperava do Rubens Bom Tempo? Que trabalhasse em parceria não só com o governo do estado, mas com os municípios do entorno, que mandaram maquinário para cá, que tentaram nos ajudar, que se disponibilizaram para de alguma maneira entregar estrutura, doações e tudo mais. Eu vi que a situação era muito ruim quando eu consegui as cestas básicas do governo federal, porque o meu partido, na época, era o governo anterior, né, era o governo Bolsonaro. Então, na época, o meu partido ocupava uma pasta de assistência social no governo federal. Então, eu fui lá pedir socorro e eles mandaram essas cestas pra gente. As cestas vinham com a logo do governo federal e tudo mais. E eu vi essas cestas serem distribuídas para sindicatos aqui em Petrópolis. Eu denunciei isso no Ministério Público, mas tem coisa que a gente denuncia que anda e tem coisa que a gente denuncia que eu não entendo porque cargas d'água não anda. Não andou a denúncia, mas eu fiz a denúncia, tava lá, foto, vídeo, tudo. Não chegou para as pessoas. Então, assim, parece que deu um apagão. Aquela quantidade de roupas. Mas as roupas eram de responsabilidade do Estado. O solo é de quem? Quem é o síndico do prédio? Não é o prefeito? O prefeito era o síndico, era a nossa cidade destruída. E aí, mais uma vez, enquanto cidadão, porra, cara, o cidadão não quer saber, cara, de quem é. Entendeu? Ele não quer saber essa porra. É isso. Ele não quer saber. É isso. Aí dizem, mas tentou pedir a cassação do Rubens 4 meses depois da tragédia. Porra, desculpa, irmão. Porra. Vamos lá. Blog, Difícil. vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, pra gente ficar mais feliz da vida? Dá mais um Porque essa d'água, situação, por favor? porra, toda, com certeza. Obrigado, que a garganta tá ruim, falando muito aí na campanha. Obrigado. Vamos lá. Jornal ou TV? TV. TV ou blog? Blog. Blog escrito ou mídias digitais? Mídias digitais. Debate ou entrevista? Entrevista. Boulos ou Pablo Marçal? Marçal, com certeza. Pablo Marçal ou Nunes? Marçal. Tu foi corajoso, hein? Porque geralmente o povo pode no Marçal. Mas eu gosto dele pra caramba. Eu gosto perfil aparecido. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto Perfil aparecido. Eu gosto do quanto ele tá se arriscando ali. Eu me identifico muito com as ideias do Pablo Marçal. Com a coragem dele, com o jeito que ele enfrenta o sistema. Ele tá pagando o preço de enfrentar o sistema. Tá sendo atacado, tá sendo humilhado, estão revirando a vida dele, estão querendo destruir a vida dele, assim como estão fazendo comigo aqui. Estão me tirando das pesquisas, estão me atacando, estão atacando a minha família, estão tentando me humilhar. E ele tá lá brigando. Eu admiro demais dando a coragem desse cara. Pra fazer alguma coisa diferente. É isso, né? e ele não vai recuar, assim como eu sou não um vou que pagaria recuar o preço pra ver o que vai dar com ele lá. Eu tô acompanhando lá de carteirinha pra ver o que vai dar. Que bom que existem pessoas como você, é a minha esperança aqui. Praia ou montanha? Praia. Praia ou centro histórico? Centro histórico, com toda certeza. Bom demais. E vamos falar que eu ia te fazer mais uma aqui, mas não vou falar porque você não bebe. Tu não bebe nada de bebida alcoólica nenhuma? Rapaz, quando uma vez por ano,
eu viajo com a família. Eu vou pra região dos Lagos, eu vou a Cabo Frio, vou ali pra região, eu vou a Búzios, eu vou a Arraial. Uma vezinha por ano eu pego as férias do meu filho e vou. Nesse dia eu me permito beber. No dia a dia eu evito. Vinho, cerveja? É? Whiskyzinho? Não, uísque não. Whisky é ruim, né, cara? A verdade é que o whisky Uísque não é é ruim. gostoso. Não. Gostoso não não é. é. Gostoso é brigadeiro, Não suco é. de laranja. É, fato. Não é verdade? Fato. Se eu tiver que beber, eu até bebo whisky, mas eu não. Fato. Mas se tiver alguma coisa E especial, cerveja não. até penso. Cerveja eu já acompanho. Eu entendo um pouquinho de cerveja, mas já estudei muito sobre cerveja, mas também gostoso não é. Gostoso é brigadeiro, outras coisas. A minha mulher gosta muito de vinho. Ela gosta? Ela gosta de vinho. Vinho eu tô aprendendo a beber ainda. Vinho é muito gosto, bom. Vinho eu gosto. Eu também gosto, porque assim, quando você é figura pública, você começa a se policiar e se cobrar muito. Cara. E eu não tenho por hábito, assim, quem sofreu com alcoolismo dentro da família, às vezes fica muito descabriado com esse tipo de situação. Sim. Eu não gosto de levar bebida pra dentro de casa. Então, assim, não tem problema nenhum você beber. Tô num evento, alguma coisa, numa festa. Socialmente ali. Saiu com um amigo e tudo mais. Mas é raro. Mas, assim, toda vez que eu viajo, porque, assim, é um momento meu e da Renata, assim. Eu tiro um momento... Como a minha filha já é adulta, né? Minha filha cuida do meu pequenininho, aí eu consigo levar... Tem essa vantagem. Consigo levar a Renata pra jantar. Vai vir um terceiro aí, então. Se Deus quiser. Eu quero. A Renata não quer, me ajuda aí, fala com ela. Aí, Renata, vamos lá, cara. O que custa? Ajuda aí, nasci pra ser pai, você sabe disso, eu gosto. Por que não? Aproveita o momento. É isso. A gente tem um momento aqui que se chama momento perrengue. O que é o momento perrengue? Ele pode ser um momento engraçado ou um momento do perrengue de difícil, de complicado e tal. Que momento que você tem, assim, que você lembra aqui agora, assim, do momento que você passou nesse sentido, assim, nessa tua jornada aí, desde dos primórdios do blog até agora, já como uma pessoa pública? Foram alguns. Assim, era muito difícil para mim, quando era mais novo, entender o porquê que a partir de um determinado momento a gente não tinha uma família, assim. Aquelas coisas do dia a dia, assim, que machuca muito, né? Eu passei alguns natais da minha vida comendo pão com suco, pão com mortadela, um pãozinho com manteiga, que tu esquenta no fogo, no gás, como a minha avó me ensinou, né? Aí fazia com café e tal, aquela coisa toda. E assim, a gente não tinha, assim, depois, né? Depois que minha avó faleceu com uns 13 anos. Isso pra mim era muito difícil. Então, assim, eu valorizo muito hoje o Natal. Eu passei muitos natais sozinho, então... hoje, assim, Natal eu nunca vou pra casa de ninguém, assim. Você pode fazer a festa que for e me chamar, meu Natal sou eu, minha esposa, meus filhos, dentro de casa, só a gente, assim, eu valorizo muito, assim. Me machucava muito isso. E eu passei por um período, assim, muito difícil com a Rei, com a Juju, quando era pequena. E, assim, eu passei um período desempregado. E eu conto isso... outro dia, engraçado, eu tive parece que você adivinhou, eu tive com essa família outro dia, lá no Madame Machado. A Leila, que é do restaurante... Perto da sua casa. Bacana. A Leila, que é do restaurante lá no Valparaíso, ela foi fazer uma caminhada comigo e a gente encontrou com a viúva do seu Ailton, que tinha um apelido de Camarão. Ele era o dono de um bar ali onde eu moro. E assim, por um ano eu fiquei desempregado. E assim, teve um período que a gente passou fome mesmo, que a gente não tinha o que comer e colocar na mesa da Juju. Então, de você ter um pedacinho de carne, você dividir e ser pra ela e você ir tocando. Então, assim, eu saía na rua, pegava latinha, amassava, botava na saquinha e tal. E foi um período, assim, de um ano, não foi mais que isso. E nessa época, assim, passado um tempo, o seu Ailton, ele me deixou, assim, ciente da minha situação, né? Minha mãe era amiga dele e tudo mais. E ele me deixou começar a comprar as coisas no bar dele. Então, assim, é um orgulho que eu tenho muito grande de ser amigo da família do seu Ailton até hoje, porque foi assim, eu comprei fiado por um ano no bar dele, então comprava o que tinha no bar. Frango, linguiça, empanado, hambúrguer, aquele pacotinho de 1 quilo de arroz e tal, feijão, e a gente sobrevivia. No bar é um pouquinho mais caro, ele fazia aquele caderninho, ele anotava, eu fiquei um ano, cara, pegando comida para sustentar a família, eu, Renato e Juju, no fiado. Quando terminou esse um ano, eu consegui um emprego. E aí eu voltei no seu Ailton e falei, seu Ailton, ó, parcela isso aí para mim para eu começar a te pagar.
E eu fiquei 1 ano pagando ele. Então, assim, eu fazia muita hora extra porque eu ficava agoniado e desesperado. Eu sou um cara muito chato, assim. Uhum. Eu nasci com 90 anos, sabe? Se eu... É sério, eu sou um cara chato, assim. Eu funciono muito em linha Nasci reta. com 90 anos é ótimo. Enquanto eu não pagar, eu não sossego. E, assim, eu fiquei por 1 ano pagando, fazendo hora extra e Uhum. tudo mais. E aí eu consegui pagar, consegui ter conta lá, até infelizmente ele veio a falecer. E a família ficou muito minha amiga. Um dia, né, assim, quando eu fui eleito vereador, eu encontrei com o filho dele, que é gerente do Armazém do Grão. E aí o filho dele veio bater um papo comigo e tal, não sei o quê. Eu contei essa história pro filho dele não sabia. Aí o filho dele foi lá no Armazém do Grão, pegou um Galac e falou assim: aqui, leva lá pra tua filha. Então, tipo, minha filha já Uhum. grande. Falou: leva lá pra tua filha. Por quê? Porque nesse período, cada vez que eu ia pegar alguma coisa fiada no bar dele, ele me dava umas balinhas pra eu levar pra minha filha em Aham. casa, que era pequenininha. Minha filha chamava ele, o apelido dele era Camarão, chamava ele de Mamão. E minha filha adorava ele. Ele sempre mandava umas balinhas pra ela e tudo mais. E assim, a família, a dona Sandra, viúva dele, que foi que encontrou com a gente, ela mora logo na entrada, mas nem chega Uhum. a subir numa marcha, logo na entrada, assim, à esquerda. Tu vai entrar Uhum. ali, tu vai ver que tem um adesivo meu no portão dela ali. Ela colocou. E assim, essa família virou minha amiga até hoje. Eu falei, caramba, sabe? Pô, assim, são as pessoas que plantam o bem e de alguma maneira te fazem uma pessoa Uhum. melhor, É sabe? verdade. Que É fazia difícil pra mim. diferença no mundo, né? É. E falando nisso, a gente tem a pergunta do milhão. Eita, A pergunta do milhão é o seguinte: o que você faria pra mudar o mundo? pra mudar um mundo. O mundo. Costumo dizer para as pessoas que o primeiro passo é você começar ali pertinho de você. Às vezes o buraco que realmente importa para a pessoa não é nem o da camada de ozônio, não, é o que está no portão da casa dela, porque ela tem um filho com deficiência, com mobilidade reduzida, um familiar com mobilidade reduzida e tem que passar por esse buraco, ou porque tem um poste no meio da calçada e tudo mais. Eu te disse que eu trabalho com pessoas com múltiplas deficiências. Eu comecei a trabalhar com essas pessoas a pedido deles. Uhum. A Alessandra da PAI foi a pessoa que me pediu para assumir a presidência da comissão da pessoa com deficiência. Então, eu tenho leis como a carteirinha do autista, que hoje já é emitida, símbolo do autismo nas placas de atendimento preferencial que você vê nos mercados, que você vê nas lotéricas e tudo mais. É uma lei minha. Se você entrar no ônibus, você vai Legal. ver que tá lá e tudo mais. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas, mas, como eu te disse, eu prefiro ficar amarelo uma vez do que ficar vermelho o resto da vida. Eu disse para ela: olha só, não é a minha realidade. Vocês vão ter que me mostrar o que vocês estão passando e como eu posso fazer para ajudar. Sou jornalista, estou acostumado a estudar, então vou Uhum. meter a cara para poder ajudar a entender a lei brasileira de inclusão, como eu posso fazer para Legal. ajudar. E comecei a fazer esse trabalho. Então, assim, por mais que eu não consiga fazer tudo e resolver tudo, eu consegui destinar para a PAI, para o GAP, para a FIP, metade do que eu tinha de emendas parlamentares como vereador. Eu podia ter feito política bairrista, podia abrir rua, podia asfaltar rua, podia fazer servidão, podia ter destinado para mutirão, feito aquelas coisas que as pessoas consideram na política de forma errada, que é o que dá voto. Mas não, É. eu fiz silenciosamente essa parceria com as instituições para destinar os recursos para lá. Isso só começa a aparecer à medida que o prefeito Rubens Montempo segura os recursos e não entrega os recursos. Eu comecei a brigar e Sim. aí isso ganhou notoriedade, porque a ideia era passar de Uhum. forma silenciosa, sabe? Porque eu vi a dificuldade que essas pessoas têm. Vamos se colocar no lugar de uma mãe que a maior dificuldade dela já fica na porta de casa, que às vezes ela abre a porta de casa e ela não tem acessibilidade, não tem uma rampa de acessibilidade na própria casa, no terreno, no quintal, o terreno é irregular. Aí ela vai com o filho para a rua e ela tem que passar com uma pessoa cadeirante por uma rua que tem um poste ali no meio. Aí ela precisa ter acessibilidade no transporte público e a escada não funciona. E aí você vê que o motorista não tem o cobrador para acessar, para ligar lá a escada, para poder. Caramba, aí ela passa por aquele constrangimento de ter que parar o ônibus, de ter que descer as pessoas para poder. Então, assim, para mudar o mundo, eu acho que a gente tem que começar a tentar mudar o que está próximo da gente. Às vezes tem pessoas que passam por um bichinho que está morrendo e fingem que não vê o bichinho morrendo ali. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, tira uma foto, faz uma campanha na rede social, pede ajuda, que foi Sim. o que eu sempre fiz. Sim. Tenta ajudar da maneira que você puder, faz aquilo que está dentro das tuas possibilidades. É assim que eu tento, a minha maneira, melhorar o mundo.
Assim, eu sei que hoje eu não tenho poder, eu não tenho recursos para poder resolver o problema de alguém lá no Nordeste. Mas, pô, Uhum. aqui eu tenho. Então, assim, eu só consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir, é porque tudo que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu faço. Só por isso. Então, assim, quando você começa a melhorar a vida das pessoas, buscando as pessoas que estão no teu entorno, as pessoas que precisam, as pessoas que têm acesso a você. Olha só, ninguém é perfeito, ninguém é Deus. A gente desagrada as pessoas às vezes você A fala gente uma erra, coisa que né? a pessoa. A gente erra e às vezes você tem que dizer não. Muitas pessoas te condenam porque você tem que dizer não. As pessoas às vezes mandam pra mim: "Eduardo, você pode me dar uma cesta básica?" Eu falo: "Olha, no período eleitoral eu não posso fazer isso porque é crime eleitoral. Se eu fizer isso, eu corro risco de ser preso, de Uhum. ser impugnado. Eduardo, tem como passar fulano de tal na frente na fila do SUS? Eu tenho que explicar pra pessoa: olha, a gente pode entrar com pedido de ordem judicial, eu te dou orientação direitinho. Se você não tiver advogado, você procura a defensoria pública, mas eu não posso passar a pessoa na frente, porque o direito da tua mãe é direito da mãe do teu vizinho, da mãe da outra pessoa." Isso é uma coisa difícil, cara, que é Uhum. você fazer um mandato didático e explicar para as pessoas aquilo que pode e aquilo que não Uhum. pode. Porque na hora da necessidade, na hora da dor, é lógico que a pessoa se volta para ela Sim, e com para aquilo certeza. que ela precisa. Então, eu não julgo, mas eu digo para as pessoas o seguinte: eu também tenho a minha família para poder preservar. Então, eu Sim, falo para a pessoa: olha, eu não posso arriscar tudo que eu conquistei até hoje, não posso arriscar a minha liberdade. Eu tenho um filho de 5 anos para sim. poder te atender, né, no que você está me pedindo, que nesse período é crime. Então, e assim, a pessoa fica chateada. Ela fica É. chateada, muitas vezes a pessoa fala mal de você, é complicado. Assim, é uma coisa que às vezes machuca um pouquinho o coração. Você ter É. que mostrar para a pessoa que aquilo está fora das tuas possibilidades, mas que de alguma maneira você tem um caminho para poder orientar, para ela ter acesso. Às vezes tem um programa na assistência social que a pessoa nem sabe, você dá o caminho para ela poder resolver. Mas assim, é muito difícil. É difícil mesmo, assim. Você colocar na cabeça da pessoa que você não pode fazer alguma coisa. Dizer não é uma coisa muito difícil. É, isso é verdade. Cara, muito bom. Nosso papo aqui foi prazeroso demais. Foi muito bom te conhecer mais, entender um pouco mais da tua história, da tua vida, saber quem é você. E vai ter segundo turno? Vai ter segundo Vai turno. ter segundo turno. E eu vou pro segundo turno. É isso. Eu vou pro segundo turno. Essa é a A gente ideia. tem 100.000 pessoas acompanhando a gente nas redes sociais e as ruas estão Inclusive, incríveis parabéns, pra cara, gente. não só pela campanha que você está fazendo, mas também pelo, pelo, pelo que você está fazendo nas redes sociais, cara. A galera que está tocando as tuas redes sociais aí, que está trabalhando junto contigo, tá de parabéns, está muito bacana o que você está fazendo por lá e tá refletindo aí um pouco do teu objetivo e das intenções de vocês para essa jornada aí, para essa batalha que vai ser esses próximos dias rumo ao segundo turno, né? Sim, É isso verdade. aí. Obrigado aí pelo carinho. Pô, foi um Obrigado. prazerzaço. Não, foi uma honra. Agradecer a toda a tua equipe, toda a parte técnica. Dizer que o programa é incrível, o estúdio tá lindo, o espaço tá maravilhoso. Acho que é a melhor estrutura de podcast que eu vi na cidade aqui. De verdade, de coração. Vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe muito, que vocês tenham Pô, muito que bom. sucesso, Amém. né, e consigam ficar muitos e muitos e muitos anos. Com E assim, certeza. pô, hoje a gente precisa disso, né, de meios de comunicação, sendo um veículo oficial ou não, sendo um programa, não importa, mas que possa levar informação de uma maneira que as pessoas compreendam, que é acessível. É isso aí. As pessoas precisam ter acesso à informação, isso é fundamental. Isso muda tudo. Isso aí. Deixa tuas redes sociais pra galera que tá nos acompanhando e nos assistindo no YouTube ou escutando pelo Spotify, enfim. O pessoal segue lá, Eduardo do Blog Oficial, Facebook, Instagram, TikTok, onde você precisar, vai lá que o blog tá lá. Boa. É camisa 10 na seleção? Camisa 10. Aproveitar e deixar um abraço pro meu vice, o professor Leandro Azevedo. Tamo junto, irmão, vamos ganhar a seleção. Isso aí. Você tem que vir um dia pra gente bater um papo aí também aqui, falar sobre a tua jornada e outras histórias mais. Fica a sugestão, convida os vices, pô. Chama Pronto. os vices Pô, para boa vir, aí. pô. Boa. Chama os Excelente, vices, chama, excelente, convoca excelente. todos os vices Vamos para botar os vir aí. vices pra falar também. O Gostei da pessoal vai ideia. gostar. Gostei da ideia. Vou Dá pegar tempo essa. ainda, dá tempo. Dá tempo ainda. Dá tempo, estúdio? Da gente trazer os vices? Dá? Dá, então vamos fazer. Gostei. Bacana. Peguei essa. Gente, siga a gente também nas redes sociais, acompanha a gente. Você que caiu de repente de paraquedas aqui, alguém te mandou esse link. Acompanha a gente, curte, assina o canal, compartilha, manda para o máximo de pessoas possíveis. Nós somos o Mais Um Podcast.
é mais um veículo, é mais uma oportunidade, é mais um momento para você saber um pouquinho mais de pessoas que têm uma história bacana na tua cidade, de pessoas que estão fazendo Petrópolis acontecer de um jeito diferente. E daqui, galera, a gente vai daqui pro mundo, nós vamos ficar muito grande, é só o começo. Segue a gente mais um Underline Podcast no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok, devagarzinho ainda, mas vai melhorar. E daqui pra gente vai e não vai parar nunca mais. Beleza? Beijo para vocês, boa sorte, bons votos também nas eleições que estão pertinho agora. E já já a gente vai se falar de novo, beleza, gente? Beijo, valeu! Rápido.